Salve, salve galera, começa mais um Cola na Grade aqui no Show Livre, sempre comigo Marcel Costa, meu parceiraço Clemente Nascimento, Dani Ehlers, e ainda não vou apresentar o nosso convidado, que eu estou emocionado hoje, de verdade, cara aí, ícone do jornalismo esportivo, inclusive ele tem o trabalho que eu gostaria de ter, que era o meu trabalho dos sonhos, mas daqui a pouquinho a gente fala que a gente tem que falar de quem está trazendo din-din pro programa, quem está deixando a gente feliz e fazer essa máquina acontecer, pagando a nossa equipe linda. Você sabia que o mercado da construção civil e reforma mudou? E com o objetivo de atender essa demanda, novas soluções criativas foram criadas. E hoje estamos aqui para falar da One Help Arquitetura. É um conceito completamente diferente, é uma plataforma digital humanizada com um serviço modular de arquitetura compartilhada e que traz arquitetos, designers e também a mão de obra para o consumidor ter tudo o que ele precisar. E é o seguinte, eu sou do ramo da construção civil há muitos anos, eu sei muito bem o trabalho que dá uma obra. Então fica ligado, segue o aplicativo da One Help Arquitetura. Provavelmente o QR Code está aqui na tela, né, produção? Então, traz isso lá no QR Code, quer reformar, quer fazer alguma coisinha, uma mudança, decorar a sua casa, é com esses caras, One Help Arquitetura. Dito isso, a gente já vai ali um pezinho no assunto de hoje. Vamos? Que é esporte, né? Esportes, né, cara? Inclusive, a gente tem essas pranchas lindas do nosso outro patrocinador, a Surf's Up. Cara, eu surfo muito mal, tomo um monte de caldo, mas já sabia. Como é que tá o... Voltou, pergunta aí. Voltou, gente? Voltou, Quem galera, tá no chat voltou aí? o som. Avisa a gente se voltou o som, que daí a gente dá um restart aqui nas... A gente fala tudo de novo. Claro, Estamos com aqui. certeza. Quem faz a máquina girar merece toda a nossa atenção, carinho e respeito. Ainda estamos sem som. Ainda estamos sem som, produção. Hã? Ah, beleza, beleza. Agora já foi? Voltou. Voltou o som? É o Fábio, nosso brother, o Fábio Lemos aqui. Cola na grade de novo aí vai fazer Então vamos voltar, galera. Vocês já viram que eu falei, não saiu nada da minha boca, mas problemas técnicos, programa ao vivo, isso não vai influenciar em absolutamente nada, mas não podemos deixar de falar de quem faz a máquina girar aqui. Então a gente vai falar primeiro da One Help Arquitetura, um aplicativo espetacular. Eu já trabalhei a vida inteira com construção civil, eu sei bem do perrengue que é você reformar, construir, ou simplesmente decorar um cômodo que seja da sua casa. Gera transtorno, gera estresse, uma série de circunstâncias que às vezes não é muito legal. E às vezes encontrar o profissional mais adequado para sua casa, para essa reforma, é muito difícil. Por isso que a One Help é uma plataforma humanizada de arquitetura. Lá você encontra tanto arquiteto quanto decorador e também a mão de obra especializada. É muito fácil, segue os caras no @OneHelp
arquitetura e o site é onehelp.me. Segue os caras lá, deve ter um QR Code aqui, bota o celularzinho aqui na tela, muito fácil. Ou o Google tá aí para ajudar todo mundo, né, meu? Depois de terminar o programa, você fala, pô, o negócio de arquitetura, tô querendo informar. One Help, facinho de gravar, e é isso aí. E agora vamos falar da Surf's Up, que nos deram essas pranchas lindas, inclusive a vermelha é minha, a azul é do Dani, apesar dele preferir fã e eu fish, mas faz parte. É o seguinte, a Surf's Up é uma forma diferente de você experimentar o surf. É muito simples, você tem lá o aplicativo, você pode alugar sua prancha por um determinado período de tempo, pagar planos, seja trimestral ou anual, onde você pode pegar prancha e surfar à vontade, testar várias pranchas diferentes, vários tamanhos, tecnologias. Para quem surfa é legal para experimentar outros modelos de prancha. Para quem não surfa também é legal, porque pode testar todas as pranchas para entender qual que se adequa melhor ao seu estilo de surf. É uma possibilidade de você sair dessa friaca de São Paulo, ir lá para Bahia, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, pegar uma pranchinha alugada sensacional, curtir um calorzinho, né? Tá frio hoje, né, Clemente? Opa, hoje tá frio. Hoje tá frio. Então, é muito fácil. Surf's Up. Segue os caras também, tá no Instagram, tá no Google, só botar lá, tem o site deles, muito fácil, e também tem o QR Code aqui na tela. Dito isso, eu vou tomar, que eu já tô até com a garganta seca, que eu falei 2 vezes o mesmo Duas vezes? Caramba. Eu tô com a garganta seca, eu vou tomar minha Brass Brew, nosso apoiador, que nos alimenta com pãozinho líquido, a cerveja mais maravilhosa que eu já tomei na vida. E agora sim, apresentar o nosso convidado. Caramba, que eu falei pra caramba. Coitado dele. Porque ainda bem que a galera não ouviu, né? Agora sim, cara, de verdade, pra mim é uma honra. Esse cara que tá aqui à minha direita é com toda certeza, um dos maiores profissionais do jornalismo esportivo do Brasil hoje. Meu, tarado, nerd do futebol, sabe tudo de todos os campeonatos. Fiquei sabendo que é cruzeirense doente. Tô brincando. Cara, é galo, meu, assim, alucinado. Léo Bertozzi, meu irmão, que prazer, né? Pra quem não sabe, o Léo, revista Trivela, também tá quase 20 anos na ESPN. Faço 14 amanhã. 14 anos na ESPN amanhã, muito tempo. Teve seu site de futebol internacional também, né? E na época do Orkut ainda. O cara sabe muito, Léo. Que prazer te receber aqui, meu irmão. Obrigado pelo convite, Marcelo. Pô, Clemente, Dani, prazer estar aqui com vocês. Todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Obrigado pela apresentação tão generosa, né? Apesar do tarado e do Cruzeiro. É pra quebrar o gelo, é pra quebrar o gelo. Quebrar o gelo com duas pessoas especiais que estão aqui no chat do YouTube do Show Livre que estão acompanhando a gente, que é o Márcio Pena, que é teu... Que é galo. É galo, o Márcio Pena te mandou um abraço. E Boa. o Fábio Lemos. Fábio Lemos é São Paulino, nosso parceiro aqui, né, cara? Parceiro da Surf's Up, da One Help. Então, tudo Então já aqui no vou mandar um chat. convite pra ele, pra todos os São Paulinos, né? Agora São Paulo e LDU, Sul-Americana, com transmissão exclusiva aí da ESPN, do Star Plus, tá chegando. Olha aí. Facinho, hein? Que legal. Facinho, hein, cara? E o Márcio, tu consegue levar o Márcio lá no estádio da MRV lá? Acho que é mais fácil ele conseguir do que eu. E assim, mas por favor, que vão no lugar que dê pra ver o jogo, né? Não, que você vai achou dar. disso? Não, mas assim, pô, porque tem pessoal que é de sacanagem também. Tem pessoal que fica em pé na área que é pra deficiente e tal. O pessoal não, tem que ter isso é noção verdade. que dá pra todo mundo ver o jogo, né? Vai ter áreas pro pessoal ficar em pé lá, torcer, mas tá bonito, viu? Já tive a oportunidade de ir lá e tal, de acompanhar. E se tudo der certo, agora dia 27 contra o Santos, já é o primeiro jogo, né? Pra dar uma animada de novo, né? Porque esses últimos meses aí deram uma desanimada boa também. Tá difícil ser galo agora? Não, Vocês tiveram já foi até mais. 21, Já foi mais, já foi mais. Até te perguntar, né? Porque assim, vocês tiveram recentemente, anos maravilhosos. Aham. Só que também teve um gap de tempo, né, velho? Assim, algumas exceções ali nos anos 2000, aquele time do Guilherme, que perdeu no final do Corinthians, um monte de coisa. Eu vou falar né? pra você, a gente já não cresceu. Eu, pelo menos, sou de 80, né? Então eu cresci no meio de uma época muito boa, mas também de muita frustração, né? De final de brasileiro perdida, de finais de brasileiros perdidas, né? Porque tanto 77 quanto 80, a gente ouve que são histórias. Eu nasci em 80, então o pessoal, perdeu um campeonato invicto em 77, sabe? Perdeu 80 também numa final super polêmica. Então, muita gente fala, difícil. A minha primeira frustração mesmo foi 87, né? Com o Flamengo também, aquela semifinal de Copa União, que o Galo vinha
né? Invicto, passando por cima de todo mundo e perdeu os 2 jogos. Mas assim, a gente nunca foi de viver em função de grandes títulos, grandes conquistas. A gente sempre foi muito do amor pelo amor mesmo. Então, na minha cabeça, assim, eu nunca criei expectativa, sabe? Eu sempre sonhei assim, pô, seria legal, sabe? Ganhar uma coisa importante, um brasileiro, uma Libertadores. Já vivi tudo isso. Minha filha, por exemplo, que é de 2009, ela viveu muito mais rápido que eu, né? Com certeza. Em 2013 ela estava lá comigo na final da Libertadores. 2021 a gente teve a chance de viver junto. Pô, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, assim, sabe? A gente viu junto o brasileiro, o final da Copa do Brasil, a gente foi nos 2 jogos. Então é uma coisa que eu faço muita questão, sabe? De passar pra frente. E Pô, ela tendo nascido em São Paulo, eu sei que não era fácil. Mas aí a gente trabalha desde pequeno, né? Trabalha desde Em pequeno. casa, Então, livre, espontânea pressão, né, A velho? Libertadores que vocês ganharam, melhor pra ti, cara, melhor jogador daquele time da Libertadores que vocês ganharam. Era o Jô Ronaldinho. Só um pouquinho, a estrela. Deixa eu botar minha camiseta no ombro aqui. Pode responder, Eu não. inclusive sou muito grato ao Grêmio porque aceitou o Erley em troca pelo São Vitor. Então, eu só posso agradecer, porque foi uma negociação maravilhosa Ai, e que Deus do céu. mudou a história do Clube Atlético Mineiro, assim. O protagonista foi o Vitor, porque aquele lance do Tijuana nas quartas de final, Puta, aquele aquele foi foda. pênalti, aquilo ali mudou o realinhamento dos planetas, né? Porque ali ficou, claro, cara, vai ter que ser, né? Vai ter que ser. E a semifinal, foi tudo no sufoco, tudo na virada, mas o ponto de virada foi a famosa canhota de Deus, né? Sensacional, cara. Ô, Léo, e o que acontece com o time do Atlético hoje, que no papel é um time maravilhoso? Cara, a questão é De que repente parou de jogar? Eu acho que assim, as pessoas que comandam o Atlético, as pessoas que botam dinheiro no Atlético, elas criaram uma expectativa que todo ano ia ser como 2021, sabe? Que você ia Entendi. conseguir. E acho que tem que ter um planejamento esportivo, né? Tem que ter um trabalho que acompanhe. Então, assim, muita mudança de técnico. E tem outra realidade também, né? Sim. O que você colocou de dinheiro ali não é sustentável. Tá? E tanto que a dívida bateu no 1 bilhão. E agora você tem a SAF, que é das mesmas pessoas. Então você tem hoje uma situação que quando o dinheiro é seu, a coisa é diferente, Sim. né? Então uma coisa é você ser o investidor, o credor, e agora você é o dono do negócio. Então tem uma série de coisas ali que eles não gostam muito que fale. Ah, sim. Mas a realidade é essa, assim. Foi criada uma situação que deixou mais favorável para que eles pudessem assumir o controle do clube. Então acho que a parte esportiva tem que ser acompanhada também. Então acho que o ano caminhou para uma parte muito ruim, né? Que foi um rendimento ruim no brasileiro, eliminação de Libertadores. Mas eu olho sempre pra frente, sabe? Eu acho que a coisa do estádio é uma coisa que faz muito bem pra autoestima, uma coisa que você sonha a vida inteira, né, E faz cara? bem pra receita do clube, né? A ideia é que ajude, né? É claro que pagar um estádio também não é fácil, né? cara. Quem já fez obra em casa sabe que nunca sai no orçamento que você fez, né? Inclusive, a culpa do Galo é que não fez estádio com a Help. Mas é legal, cara. É legal. Porque assim, o modelo do Mineirão também, pós-reforma, né? Que fica aquela coisa da parceria público-privada, sim. mas você nunca, quando o estádio não é seu, você nunca maximiza ali a possibilidade de receita, né? Porque é isso, né? Você tem. Ou é um aluguel, ou é uma parceria, ou é uma parte que vai pro dono do estádio. Então acho que. Uma concessão. Então acho que você ter a sua casa te ajuda, assim. Acho que os frutos disso, de novo, é médio e longo prazo, porque a conta tá aí também para ser paga, né? Mas eu acho legal, assim, eu tô super ansioso para ir lá, para ver um jogo lá, não vejo a hora mesmo. E sabe o que eu ia te perguntar, Léo? Nem quero. Depois a gente fala do campeonato italiano, que é minha paixão, mas acho que vamos deixar isso mais pro final. Tem outros assuntos mais importantes para falar agora. Existe campeonato italiano ainda? Claro que existe. Pô, é o comentarista do bagulho. Começa. Tem vários assuntos. Não, mas o. Já teve dias melhores, mas tá lá, pô. Mas é que a gente está falando desse lance de estádios, né? E até acho que recentemente, em algum corte de algum programa, algo do tipo, eu vi você falando, né? Que é uma coisa que eu também concordo. A gente tem o caso do San Siro, que ali na Itália, a prefeitura de Milão, o Giuseppe Sala não quer liberar para os clubes fazerem estádio do lado. Sim. Aí o Milan foi procurar, acho que São Donato, a Inter também, para outro lugar. E parte da reestruturação a própria Juventus teve essa hegemonia de quase 10 anos, muito por conta de derrubar o Dele Alpi e fazer a Arena Juventus. Sim. Você acha que, mesmo que muito tímido ali na Itália, mas que essa filosofia
é uma coisa que a gente tem que enxergar aqui no Brasil também, que assim, a Copa já ajudou muito. Aham. O Palmeiras fez o Allianz Parque, hoje já é uma grande potência. Assim, Sim. mais do que foi... Talvez eu acho que o maior momento da história do Palmeiras, em toda a sua história de vida do clube. Sim. Se isso está muito ligado também a essa filosofia, essa questão do clube empresa e tal. Como que você vê isso? Você acha que é necessário que os clubes eles comecem a ter o patrimônio, o profissionalismo, as contas em dia? Acho que assim, conta em dia é uma coisa Necessária, é fundamental. básico, Eu sei que né? aqui no Brasil a gente não tem muita regulamentação, né? Como a gente tem, por exemplo, nos países da Europa, mas... Na Premier League da vida, né? O que eu penso é assim, o estádio ele tem que ser fonte de receita, né? E a gente sempre entendeu que receita com estádio era bilheteria. Então, Sim. um time que leva público no dia do jogo é o que ele Ah, pode o fazer show de... já era, E assim, né? o jogo é uma parte, cara. Mas o estádio hoje, assim, no mundo inteiro, ele tem que funcionar... Todo dia. 24/7. Quer dizer, eu vou... Se eu não tenho jogo, eu tenho, sei lá, Visita. o shopping, tenho visita, tenho restaurante, tenho museu. Então... O estádio é uma coisa que pro patrimônio do clube ele tem que fazer a roda girar o tempo inteiro. Então, pô, você vai na Espanha, não tem jogo do Real Madrid, não importa, eu vou conhecer o você vai Bernabéu, conhecer o estádio, eu vou no restaurante do Bernabéu, eu vou no museu do Real Madrid. Então, acho que para todos os times, acho que a lógica é essa, entendeu? O estádio é um lugar que ele não abre só no dia do jogo. E no dia do jogo você tem que gerar receita também, que você tem que fazer tudo E o funcionar. Palmeiras faz né? isso muito bem. Eu sei que eu moro do É. lado do Morumbi, Aham. ali do estádio do Morumbi. Cara, eu nunca, assim... Eu fui várias vezes jogos, mas eu falei, pô, deixa lá no Morumbi para depois de almoçar. Aham. Agora no Allianz Parque, recentemente meu sogro estava aqui em São Paulo, ele é palmeirense. A gente foi lá, fez uma visita, está lotado, assim, todos os horários, tive que comprar Sim. antecipado. Falei, pô, os caras estão sabendo fazer dinheiro com essa parada. Eu fiquei pensando, meu sogro, ele é corintiano, levei ele lá no Allianz Parque. Não, mas eu acredito, é palmeirense, é óbvio. Ai, esse Clemente. Risada mais gostosa do rock brasileiro e da rádio. Rádio histórico. Não, mas esse assunto é importante, né, cara? É legal isso, né? Tem um assunto tão importante como né, cara? A Grêmio e Flamengo amanhã. Opa, os caras estão Opa. se batendo lá no Flamengo, né? E aí? A UFC, né? Cara, assim, Eu quero saber a tua opinião. Dana A minha- White para próximo técnico do Flamengo. Posso dar minha opinião primeiro? Por favor. O Grêmio faz um gol até os 30 do primeiro tempo, Aham. faz um no segundo tempo, o jogo vai pros pênaltis e o Flamengo erra o quinto pênalti e o Grêmio vai pra final. Beleza? Se eu ganhar, o Marcel vai me pagar uma caixa de cerveja. Olha. Caramba. Beleza? Não vou pagar Cara, nada. o clima tá esquisito, né? Eu acho que se comparar com uma semana atrás, se a gente tivesse falando essa análise antes do Flamengo e Olímpia, né? Do Olímpia e Flamengo, no caso, a gente falaria, pô. Vai Difícil, amassar, vai difícil amassar. pensar, porque o Flamengo deve passar agora na Libertadores, aí deve poupar jogadores domingo, e enfim, 2-0 é uma vantagem muito boa pra você decidir em casa, com 60 mil pessoas. Mas eu fico pensando, como é que um clube se permite, né? Os caras saírem na porrada, outro dia o preparador físico bateu no jogador. Pedro, velho. Que Então, loucura, velho. Quem é que saiu com o nariz quebrado hoje? Foi o Varela? O Varela, né? É, E foi o falou Gerson, né, que deu uma Caramba. porrada Foi, nele, falou que quer ir pro jogo, né? Ele falou que o jogo, nariz quebrado. E o Flamengo falou, não, tá tudo resolvido e tal. Ele mesmo meteu lá no Claro. Twitter, né? O entreveiro tá resolvido e tal. Eles entenderam que era uma situação de treino. Mas, pô, cadê o comando, né, cara? É meio bizarro pensar num negócio os desse no jogadores não ambiente. estão falando de São Paulo, nada, né? No ambiente velho? profissional. Então, pô, agora teve uma reunião do São Paulo com o Pedro pra resolver, mas, pô. Agora, né? Claro, cara, esportivamente, pô, virar um 2-0 fora de casa é difícil, mas você sabe melhor que eu que o gremista é muito apegado a essa alma copeira, sabe? Imortal, né, cara? Então. Imortal. Eu vi. Imortal sem isso aqui, né? Eu vi- Pescoço aqui, eu Isso vi- que eu ainda falei pro Dani antes de começar, antes de começar o programa. Eu falei, não vamos falar de Grêmio e Milan, velho? Eu vi muita gente. Não vamos falar de Grêmio e Milan. O cara tá com a camiseta do Grêmio aqui Eu vi abraçado, muita gente invocando 97, que, o Flamengo, que o Grêmio foi campeão no Maracanã em cima do Flamengo. Então, cara, eu acho que é o seguinte, difícil mas eu Não acho é que impossível, né? é menos difícil do que a gente imaginava uma semana atrás, porque é isso que você falou, de repente faz o primeiro gol, cara. O ambiente no Maracanã tá esquisito, né? Domingo passado, o Flamengo empatou no finalzinho com o pênalti, mas a torcida já tava xingando os caras de time sem vergonha, tava pegando no pé de jogador, de comissão técnica, então é aquela coisa assim, o clima tá pesado, né? Então acho que o Grêmio tem que tentar se aproveitar disso. E o Grêmio tem o efeito Renato também, né, cara? Ah, isso aí. Cara, o cara tem uma estátua lá, se você não confiar nele, vai confiar em quem, né? Eu tava falando pro Marcel. Se eu fosse rubro-negro, eu podia te lembrar do 5-0 outro dia também, mas
mas... mas ele já... Não, o Renato... Mesmo no centro, eu já te lembrei. Como não sou também, então não vou falar nada. O Renato só tem uma estátua na arena do Grêmio porque eu não sou o presidente, cara. Porque se eu fosse o presidente, teria duas. Tá ligado? Mas isso mesmo. Cara, assim, essa coisa do cara ter sido muito vitorioso como técnico e jogador, ela é muito rara, assim. Porque muitas vezes, assim, o cara foi muito bom como jogador, como técnico teve uma passagem, assim. Mas acho que comparado, você pode estar, sei lá, o Simeone no Atlético de Madrid, por exemplo. Que é isso, os caras Tá são... lá até hoje, né? E o cara tem 11 anos de clube, os caras são... Apesar de dois vice foi foda, né? Mas deixa eu pegar o gancho da história. Deixa eu pedir tua opinião. A gente tá falando de futebol e o futebol é mágico e não é só futebol, né? Sim. E o Renato, ele carrega essa coisa, né, do extracampo, de ter aquela história e tudo mais. E hoje em dia a gente tem... Tu não sente falta disso, cara? É um outro perfil, né? Eu acho que assim, eu respeito muito o jeito de ser de cada um. Acho que ele, por exemplo, é um cara que, pra gente que gosta de analisar o jogo, é meio irritante, que o Renato chega na coletiva e ele não quer falar do jogo, né? Ele fala de 200 coisas, mas do jogo do mesmo... futebol, mas não fala do jogo mesmo ele não fala. Mas ok também, é direito. Quem tem que estar satisfeito com ele, cara, é o torcedor, é o dirigente, mas a gente entendeu? tem o Romário, o Renato, outros jogadores aqui, aquela coisa mais... Eu acho que... era um folclórico, eu acho que os caras falam que antigamente, assim, eles brincam, né? Que ajudava a dar renda, né? Então. A gente trabalha com o Zé Elias lá, né? O Zé é uma figuraça, cara. E o Zé é boleirão mesmo, então ele conta muitas coisas da idade dele, da época dele, né? E ele é um pouquinho mais velho que eu só. E ele fala, cara, anos 90 era isso, pô, aí tem um jogo, sabe, do Viola contra o Edmundo. Aí o cara falava, vou meter 2 gols e vou dançar, e vou mesmo e tal. E os caras brincavam, e não sei. Aí hoje você cria um cenário, pô, que aí o cara comemora da bandeirinha de escanteio, fecha o pau em cima dele, Exato. todo mundo acha que é um desrespeito e tal. Então acho que, sei lá, acho que a maneira das pessoas... Ficou meio coxinha, A maneira será? das pessoas se relacionarem com isso mudou, né? Acho que as pessoas são mais intolerantes também, né, cara? Antes a gente, sei lá, acho que aceitava um pouco mais de brincadeira. Eu lembro, sabe? Eu lembro do Paulinho McLaren fazer um gol, sair imitando galinha na frente do Galo. Fiquei puto, mas, cara, legal. Outro dia você vai fazer o gol na frente dos caras e vai zoar eles também, entendeu? Sim. É futebol, né, velho? Futebol é pra ser divertido, né, cara? Não é pra ser mais importante que a nossa própria vida também, né? Exatamente. Pra caralho, velho. Perfeito. E, meu, a gente tava falando até dessa coisa do mimimi e tudo mais, mas a gente acabou chegando num assunto que é como o futebol ele é relevante nas nossas vidas e também para a sociedade, para o país, para a economia, em tantos aspectos. E a gente teve hoje uma parada que para mim, é uma loucura. Não vou nem estar no mérito de dizer se está certo ou errado, porque eu não sou o cara. Mas, assim, tipo, Neymar e Paul Hilal, para mim, acho que a pior parte de tudo isso... E aí, Léo, acho que a gente pode até começar pelo Neymar e por tantos outros nomes. Mané, o próprio Cristiano... O Cristiano Ronaldo, acho que é o perdoável pra caramba. Ele não tem culpa de nada. Mas Henderson, né? Parece que foi também. E aí eu fico pensando, assim, porque nesse caso, a gente está falando de uma ditadura... que está usando o futebol como um veículo de instrumentalização para transformar ali os olhares do mundo num olhar mais maleável das merdas que estão acontecendo por ali, né, velho? Então, acho que o Copa Além da Copa, acho que que é excelente, espetacular. Recomendo. Brasileira usou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 78 na Argentina. Se você sentar para conversar com o Reinaldo, nosso rei, ele vai te falar das coisas, cara. Do quanto ele foi perseguido, sabe? O punho cerrado. Então, e o rei... E assim, o jogador de futebol, normalmente, né? Você cita poucos que tem realmente consciência social, consciência política. Juninho Pernambucano, Sorin, exato. São muito poucos, né? Porque os caras, de repente, sabe, começam a viver numa bolha e acham que, porque eu consegui, todo mundo consegue. Então, eles perdem, eles se desconectam muitas vezes até das próprias origens, né? Porque o jogador de futebol, em grande maioria, é de origem pobre, de origem difícil, mas a maioria esquece com uma facilidade tremenda, né? É que tem uma série de fatores hoje em dia, né? Tem até religião, tem um monte de coisa acontecendo, as próprias mídias sociais, aquela coisa, você se vedar. Antes você não poderia ser xingado e cancelado por milhões de pessoas. Hoje você pode, né? É isso. Mas, assim, acho que a questão da Arábia Saudita, né? É curioso, porque, assim, eu tô de acordo com isso que você falou. É evidente que é um projeto de como eles chamam, de sports washing, né? Que é de mudar a imagem do mundo do país que é muito conhecido por violações de direitos humanos, por intolerância, esse tipo de coisa. Por outro lado, é curioso que quando eles estão comprando clubes na Europa... Tá tudo bem. Tá tudo bem.
Tá, Porque exatamente. o Qatar é dono do PSG, os Emirados Árabes são donos do City, agora o Newcastle é dono da Arábia Saudita, mas aí o inglês pensa, não, mas estão botando dinheiro aqui, entendeu? Aí tá tudo certo. Aí quando começa a falar, pô, se eu posso levar os caras pra lá, não, aí eu tenho um problema. Então acho que tem a coisa do colonizador também. Tem, mas tem. Mas tem. Quer dizer, ó, o seu dinheiro é muito bem-vindo aqui, mas quando você começar a levar os meus jogadores pra aí, eu tenho um problema. Né? Mas não superinflaciona o futebol como um todo, velho? Porque, pô, os acho que valores estão pagando pelos jogadores, é bizarro. Cria uma bolha, né? A questão é que eles têm como sustentar essa bolha, porque o dinheiro do petróleo assim, é infinito. Exato. Então eles não vão descansar enquanto não levarem uma Copa do Mundo pra lá. Isso tá indo além do futebol. Os caras com o golfe, por exemplo, eles simplesmente criaram uma liga paralela de golfe. E o negócio ficou tão grande que a organização de golfe, a PGA, teve que procurá-los e falar, não, vamos nos juntar aqui, vamos trabalhar juntos. Foda, né? Então, olha o tamanho grana, disso. né? É Muita grana, cara. grana. E assim, tudo. A Fórmula 1 e todos os esportes. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi com 37 anos? Sim. 38, Né? né? 38, né? 38. Agora o Neymar tá indo com 30. 31. 31? É, mas ele 31, ele é de 92. Ele não tá enterrando a carreira dele? o Eu restinho? tenho essa questão Ó, também. eu acho assim, ele vai por 2 anos, então quando ele terminar ele vai ter 33. Vai depender muito da pegada dele também, né? Porque o Neymar, cara, sempre que eu vejo o Neymar falar de futebol, eu tenho a impressão de que o mundo do futebol cansa ele um pouco, essa coisa de ser jogador profissional, sabe? Não, acho que ele tá ali, tipo... Que é um certo enfado pra ele. E o mais louco disso tudo é saber que, assim, quando o PSG considerou o Neymar descartável, pelo talento do Neymar, Ninguém quis ele na Europa. o que você poderia imaginar é, cara, vai ter fila de time pra levar esse cara. Vai ter times querendo pagar, pô. Como um time de Premier League não tem condição de pagar o que o Al-Hilal pagou? E teve? Ou não? Não. Tem, velho. Newcastle, entendeu? tem, Chelsea, E tem, aí- Liverpool, tem, E aí todo mundo pensou e falou, Pra que eu vou trazer o Neymar? entendeu? Pô, quantos jogos ele jogou nos últimos anos, entendeu? Porque metade todo dos jogos, carnaval tá com uma lesão. metade dos jogos do PSG ele ficou de fora. Então o cara pensa... Tudo bem que tem lesão, que é trauma, que não é culpa dele e tal, mas o cara coloca ali na balança. Então, assim, a questão dele terminar a carreira ou não vai depender muito de como ele vê o futuro. Ele tem ideia de jogar a Copa de 26? Porque ele vai pro... Desculpa te interromper, Léo. Claro. Perdão. Mas assim, a impressão que me dá... E assim, eu sou o cara, sempre sendo bem franco, eu criei uma antipatia com o Neymar desde quando ele destratou o Dorival lá no Santos. E dali pra... Pô, que moleque é craque, que jogou muita bola, no Barcelona voou. Marcelo, desculpa eu te interromper agora. O personagem, ele não me causa nenhum interesse positivo, pra ser bem sincero. Ele é, sabe, o Neymar como A persona. Sabe, vai ter uma conversa com o Neymar, sei lá, a visão de mundo dele, sabe? Ele é um bobalhão, criança eterna e tal. Sim, é o menino Ney quando ele tem anos. O que ele pensa realmente sobre o mundo não me desperta nenhum interesse. Total, tá? concordo contigo. Como jogador, craque dos maiores. É o maior que o Brasil teve, pelo menos nos últimos 15 anos, E sabe? digo mais, acho que potencialmente, velho, ele era maior do que o Cristiano Ronaldo. Cara, Assim, mas só pra até concluir, assim. Mas o ponto, assim, que me chega é que a única coisa... Porque eu fiz esse parênteses de ter essa antipatia já... Porque, assim, a única coisa que quando eu vi uma entrevista, alguma coisa do tipo, que eu pelo menos tinha impressão que eu enxergava nele, que, assim, uma ambição verdadeira nele, assim, era... Pô, a seleção e a Copa é uma parada que eu quero. O cara que já tem praticamente tudo. Não tem uma bola... Só que, cara, se essa impressão minha for um lapso de verdade, cara, o projeto esportivo dele já acabou, ele já se aposentou. As Copas do Neymar são curiosas, né? Porque em 14 ele tava fazendo uma Copa muito boa, se Aí o machucou. Zuniga foi lá, deu nas Aí costas dele. não tem o que fazer. 18 ele vem de contusão, e aí teve aquela coisa do Kaikai, né? Que pegou muito mal pra ele. E era real, era real. E aí aquela coisa também de, pô, vou fazer um pedido de desculpa patrocinado. Então, as pessoas que gerem a carreira do Neymar, cara... São péssimos. Sabe, elas têm algumas ideias que são empatia inacreditáveis, zero, sabe? Então, cara, assim, tem uma hora, por exemplo, na Fórmula 1, teve uma hora que o Lewis Hamilton olhou pro pai dele e falou, pai, obrigado, mas
volte a ser só meu pai. Exato. Né? Entendeu? Exatamente. Então, essa coisa da relação do Neymar com o pai, pô, eu tive uma discussão com o pai do Neymar no ar um dia, porque a gente tava falando da coisa do... É mesmo, cara? Acontece, essa é boa. Foi, não, do negócio com o Barcelona, né? Porque todo mundo tava sabendo o que tava acontecendo. O Barcelona tinha feito um pagamento direto pro pai do Neymar de 40 milhões. Não era nem algo que não se sabia na época, Sim. né? E eu fui questioná-lo sobre isso e tal. E ele foi super grosseiro. Falou, você tem que ser pai do Neymar pra saber. Eu falei, tá bom, mas eu pai não... é você, mas não tô tem 40 crescendo milhões a pai, mais na minha conta também, entendeu? Tem coisas que, você só quer entender. Porque tem coisas que, assim, são feitas... É curioso, né? Porque ele ia jogar pelo Santos uma final de Mundial contra o Barcelona, com o pai dele já tendo acertado com o Barcelona nos bastidores. Então, um monte de coisa esquisita, né? E é isso, eu acho que tem hora que você precisa romper o cordão umbilical também. Quando o pessoal brincar, o menino Ney, o adulto Ney. Mas faz sentido, porque as atitudes provam isso. Exato. E é muito louco, né? Porque eu lembro, sei lá, o Casão teve alguns confrontos ali com o pai do Neymar. E aí, tipo, eu vi ali, por mais que a crítica do Casão, tipo, não afinava, ia lá com os dois pés no peito, mas ainda era consistente. A contra-argumentação era que você é um drogado. Então, cara... Jogou mano. o assunto lá embaixo. Babaquice, velho. Quando você é capaz de usar de qualquer tipo de deficiência, de vício, desse tipo de condição. É que você não tem argumento, alguém. velho. Porque é isso. Primeiro você é baixo. E não tem argumento, né? E não tem capacidade de argumentar. Porque, assim, eu adoro o Casão. O Casão trabalhando na ESPN, sabe? É fã de esporte. Sempre manda mensagem vendo o jogo e tal. Mas eu, eventualmente, não concordo com o que ele diz, com uma análise dele sobre um jogo e tal. Mas, Isso aí é profissional vamos ficar também. no terreno das ideias, né? Acho que é o mínimo que você espera de um debate de bom nível, né? Léo. Opa. Cara, mas... Tá boa aí, hein? Esse não interesse pelo Neymar, pelos clubes ingleses e tal, por qualquer clube europeu, é porque o Neymar também é um desagregador, né? Acho que é a coisa de assim, o pessoal pensa, vai pro meu jogo coletivo, ele vai ser o cara que vai mais agregar aqui, ele cabe. Porque de fato é muito louco pensar que um jogador desse grau de talento... Ninguém quer. É a única coisa do Neymar que você não pode discutir, o talento dele pra jogar futebol. Isso aí é... Sabe como é que eu coloco Mas de isso, resto, cara... Eu tava escutando hoje uma rádio e os caras estavam colocando isso como uma seguinte forma. O Neymar, ele tá no nível de um Cristiano Ronaldo, do Messi. Então, é os caras que moram na cobertura, né? Mas o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles estão com 36, 37, 38 anos e tal. E aí, a partir daí, eles programaram a carreira para entregar a carreira para essa nova fase. Um para os Estados Unidos, outro para a Arábia. Aposentadoria remunerada, velho. Só que o Neymar tem 31. Então, a impressão é que dá... Ainda dava pra ele, pelo potencial. Só que a impressão que dá é que nesse momento... Era hora, na real, cara, né, o cara vai velho? ganhar. Eu não sei qual é o cálculo que eles fizeram hoje. 300 milhões de dólares dá 2 bilhões. 7 bi, eu sei que né? por dia o cara vai ganhar mais de 1 milhão. O cara se milhão por aposentou, dia, mano. O velho. cara largou. Vamos ser sinceros. O cara largou. O cara vai jogar mais 2 anos e já era. Essa é a minha dúvida, né? O quanto que ele tá realmente motivado a se manter bem, porque esportivamente, uma coisa que faria sentido é 2026, ele vai ter 34 anos. E o contrato dele com o PSG é até 2027. Era até 2027. Então ele vai ficar. Se ele cumprir o contrato na Arábia Saudita, ele fica livre em 25. A temporada que termina na Copa em 26 é a temporada que ele pode escolher onde jogar. Claro, depende de quererem o Neymar também. Mas ele pode, sei lá, querer voltar pro Brasil, querer, sei lá, o Barcelona queria agora. Não, eu vi até um papo de com esse dinheiro aí, o Neymar pai vai comprar a SAF do Santos. Não Isso é especulação, duvido pode de nada. acontecer. Mas acho que tem que comprar o Santos logo. Mas aí tem outro lado da moeda também, cara. Ô, Léo, tu não acha que isso pode ser também alguma coisa... um monte de gente tá falando isso, tava escutando um canal de TV hoje, e os caras falando, cara, isso é uma jogada política também, né? Tipo da Arábia. Não, isso sem dúvida, isso é claro. fato, Isso aí é óbvio. Os caras estão fazendo isso, né? Tem uma questão. Primeiro, quando você fala, muitas vezes você fala de Arábia Saudita, você fala, pô, a Arábia Saudita é o cara que mandou matar um jornalista. Dentro do consulado. Esquartejado. Então, Tiraram na mala o cara, esse é o ponto, entendeu? Então, quando você começa a falar de Arábia Saudita, você fala, pô, onde joga o Cristiano Ronaldo, o Neymar,
Neymar, o Mané, o Benzema, legal, né? Olha como... Tá vendo? A primeira coisa que você pensa é o quê? É a ditadura sanguinária? Ou futebol. Ou não, tá vendo? O Benzema guardou 2 ontem. É uma sociedade que tá se abrindo. Tem 2 melhores do mundo lá agora. Querem levar a Copa do Mundo pra lá e tal. Então, assim, é óbvio que é esse tipo de projeto. E tem uma coisa que é um outro ponto, né? O mundo fala em mudar a matriz energética, né? De ter menos dependência do petróleo. Sim. Toda essa discussão existe. Até a própria indústria automotiva agora, carros híbridos. A Toyota lançou lá a parada do carro de hidrogênio. Eles não querem ser pegos de surpresa. Então, eles querem o quê? Firmar um destino turístico, que as pessoas queiram ir conhecer. Eles estão levando muitos jogadores muçulmanos, que é para mostrar, ó, que é uma sociedade. Coisa da religião também. Então, acho que, no final das contas, tem lógica no projeto, né? Não, que existe lógica. E que vai ter muita hipocrisia envolvida, vai. E muita gente vai ter que assumir os próprios BOs. Por exemplo. Porque o próprio, desculpa te interromper mais uma vez, Léo, porque assim, o próprio Léo, o Messi, pô, ele foi lá eu achei ele genial. Pô, fui lá pro Inter Miami, tava na lanterna, mas tô fazendo compra no mercado. Só que ele ainda ganha dinheiro da Arábia Saudita, né? Porque ele é embaixador, né? Ele é embaixador. Legal. Então, Você viu? Ele foi pro Inter Miami, não pro Grêmio Miami. Que piada sem graça, né, E cara? até a história. O Inter é sempre E até a legal, história do, né? até a história do mercado, o mercado é o mercado que patrocina o clube. Né? Então, tá brincando. Piada sem graça, né, eu não cara? sabia disso, Léo. eu não sabia desse detalhe o também, Publix. E todo brasileiro que vai lá pra Orlando, pra Disney, vai pra fazer compra no Publix, né? E o Messi tava lá, mas é um dos patrocinadores do time também. Então, que legal. Essa história nada é por acaso, né? Não real, pagou cara? a compra, ainda deve ganhar os É 10 milhões real de aquela dólares. história que ele foi fazer. Que ele foi fazer, olha só, cara. Ele entrou em campo quando ele saiu no meio do segundo Teve tempo. uma galera que foi embora. Foi embora, esvaziou o estádio. Metade do segundo Por tempo favor. ali. Os caras não foram lá pra ver o time, foram pra ver ele. E é muito louco que, assim, os ingressos, nossa, cara, agora qualquer lugar que ele joga, o ingresso aumentou pra 10 vezes de preço. Que imagina, um jogo comum ali de Major League Soccer não tinha grande atrativo. Não pagava louco, um né? clipe de um chiclete, velho. E agora, pô, todo mundo quer ver o Messi, né? Me lembrou o Cosmos, né? Com Pelé, Cosmos, Beckenbauer, então. que era a mesma coisa, né? A questão é que ali não foi sustentável, né? A MLS tenta ser um pouquinho mais razoável no sentido de ter um teto salarial, você pode gastar com 3 jogadores ali acima do teto para não explodir essa bolha como aconteceu lá, né? Eles não conseguiram fazer o dinheiro entrar tanto O como eles Gerd estavam. Miller também foi pro Cosmos, não foi? Quem? O Gerd Miller? Nossa, foi uma galera. O Beckenbauer foi pro Cosmos, o Cruyff foi pro Cosmos, o Carlos Alberto. Foi o Cruyff. Era uma seleção mundial, né? Mas eu queria falar, assim, por exemplo, o Jordan Henderson, né, do Liverpool, da seleção inglesa. Que ele tinha um discurso E ele, assim, ele é super aliado da causa LGBTQIA+, e de encontrar com torcedores do Liverpool que faziam parte da comunidade, de falar, não, contem comigo e tal. E aí vai para a Arábia E aí, Saudita. quando ele vai para a Arábia Saudita, onde a pessoa pode ser morta Morta por por isso. ser gay. Entendeu? Eu digo sempre, cara, você tem o direito de tomar decisões na sua vida, eu não me meto na vida de ninguém, mas assim, assuma que as pessoas podem ficar decepcionadas com você, porque você também não tinha obrigação de se apresentar como um aliado, né? E você ser uma pessoa pública, velho, isso traz responsabilidade. Claro, tem ônus e bônus, lógico. Então você tem que saber que suas escolhas, elas não deixam de ser apenas sua. Sim. Quando você assume uma responsabilidade numa causa, levanta uma bandeira. Pô, sei lá, né, no Folar, quando Monark foi falar de nazismo. Porra, velho! Nossa. Mano, não dá pra você... Mano, você tem a responsabilidade de falar a partir do... Você sabe muito bem, né, Léo? O microfone tá ligado, velho. Cara, você tem responsabilidade de falar por... E aí você fala por você, por quem tá assistindo você e pela empresa que tá, tipo onde você tá. Na cartilha do jornalismo, cara, a defesa dos direitos humanos, ela é uma coisa básica. Absolutamente básica. Regra número 1. Pelo amor de Deus. Eu posso dar um recado aqui, cara? A gente tá chegando a 35 minutos de programa. A gente está ao vivo no YouTube, no canal do Show Livre. Boa. A gente está transmitindo em multiplataforma, cara, no Instagram do Cola na Grade e também no Instagram da Groove Monsters e dos nossos parceiros, beleza? Já falamos da Surf's Up, da One Help, da Brass. E eu queria pegar o gancho aqui, cara. E o Márcio Pena te enviou uma mensagem aqui perguntando sobre
as torcidas organizadas. Qual é a tua opinião sobre as torcidas organizadas, essas últimas confusões que deram nos estádios? Primeira coisa. Estão mais de boa do que o Flamengo, o elenco do Flamengo. Imagina os caras falam sem violência. Falou, vai vocês primeiro, né? Cara, assim, primeiro ponto. Muito bom. São Paulo tentou, nos anos 90, né, criminalizar as torcidas organizadas, bani-las e... Isso é a coisa mais estúpida que tem. Você não consegue impedir as pessoas de se organizarem, né? Você, pelo contrário, você quase uma atitude fascista. você só empurraria para a clandestinidade, porque é impossível você impedir as pessoas de se organizarem de alguma maneira, né? Então, acho que o ponto é que, assim, se elas estão se organizando para atividades criminosas, você tem que ter um serviço de inteligência, de investigação, punir eventualmente os responsáveis. Eu não sou a pessoa que criminaliza de antemão a torcida organizada, não. Até porque, sabe, eu frequentei o universo de organizada lá em BH, sei que um monte de gente, frequenta porque, sabe, curte a festa e, queira ou não, quem frequenta estádio sabe. Sem organizada, cara, a festa... quem né? puxa, cara, quem puxa o barulho, quem puxa o canto, quem faz a festa legal, quem faz aquele mosaico bonito ali que você vê antes do jogo também, elas têm um papel importante no espetáculo. E elas têm, a cultura do futebol passa por elas também. Claro, Você vê a Premier League, eu acho xoxo, né, velho? Todo mundo senta... Assim, cara... É legal em tantos aspectos, mas nesse Então... Léo, você não acha que as autoridades, elas são... não são um pouquinho omissas, porque assim, ao invés delas se organizarem para ter mais segurança, elas jogam a culpa, tipo, então proíbe o cara de vir. Mas se não é uma torcida organizada, exato, tem nome, tem carteirinha de todo mundo. É igual a história da torcida única, né? E os Uhum. caras continuam se batendo longe do estádio, sabe? Exato. Os caras marcam na internet, se pegam na estação de metrô. Normal. Então, cara, esse negócio de torcida única é muito bizarro, né, cara? Porque, É horrível. O cara faz um gol, aí vai comemorar, aí não tem a torcida dele. Aí ele comemora, tem que comemorar pra quem? Tá ligado? Cara, Tem que virar Não pra tem nada mais gostoso quando a sua torcida é menor. Nossa, e aí sim. você. E aí, tipo, você tá jogando, seu time tá jogando pra caralho. Tá lá, 70 mil quietinho, velho. E só torcida. Eu sou, cara, assim, eu sei que é um tempo que não volta, até pela questão dos estádios próprios hoje, mas eu cresci no Mineirão meio a meio, cara. É mesmo? Meio a meio. Então tava a sua torcida aqui, a deles lá. E, cara, quando tomava o gol era desesperador, que o barulho chegava uns 2 segundos depois, sabe? O barulho chegava do outro lado ali, você queria morrer. Mas é legal, cara, é legal, pô, sabe? Você canta, provoca daqui, provoca de lá, e vai e volta, É saudável, é legal. E assim, já sabe. E tô falando uma boa, porque já caí em emboscada saindo de estádio também, já tomei porrada. Não é pra acontecer, mas você fica esperto também, sabe? Você sabe onde você pode ir, você não pode ir. Andar em grupo. Isso aí cara, eu acho que. Assim, até que essa parte do outside ali, do fora do estádio. A gente poderia ter uma questão até de mentalidade. E aí, das pessoas, claro. E aí eu acho que é uma parada que é muito mais estrutural. A gente tá falando de educação mesmo. Perfeito. Da política como um todo. Sim. De você entender que o cara muito ali, mais profundo, tá ligado? entender que o cara Não é a torcida só em si, é uma Na sociedade. sociedade. Que é Aliás, eu me senti tão feliz vendo a torcida do Curitiba indo embora. Primeiro eu vi eles cantando, xingando a gente. Eu falo isso porque, cara, aí a gente teve a tragédia agora no Palmeiras e Flamengo aqui. Nossa, e eu pensei, cara, daqui a horroroso. pouco, sabe, em vez de responsabilizar quem falhou na segurança, quem quem morreu que é o culpado. entendeu? Tipo, não, porque eu vi vários argumentos. Então. A culpa é da menina. Ela tava lá fazendo o que lá? quê? É um absurdo. Velho. Isso aí é revoltante, entendeu? É revoltante Porque, eu, assim como muita gente, eu moro longe da cidade do meu time. A única chance que eu tenho de ver meu time no dia a dia é quando ele vem jogar aqui, como visitante. E a experiência de visitante, às vezes assim, ela é mais tensa, às vezes ela é mais legal. Por exemplo, no Palmeiras aqui, é torcida aliada, então você vai de boa, eu vi um monte de gente do Atlético junto com a torcida do Palmeiras. É uma coisa Eu legal também. pra caramba. Mas o Atlético, o Grêmio, o Palmeiras, eles têm essa coisa de você ver. Final da Copa do Brasil em 16 lá no Mineirão. Sim. O Grêmio circulando ali do lado, E por que tem que ser só a torcida aliada, né, cara? Mas tudo bem. Exato. Isso aí é quase uma utopia. Mas enfim. Mas é o ideal. Mas domingo eu tava indo pro jogo com meus filhos e tal. Entramos no metrô, tinha um palmeirense com a camiseta do Palmeiras e tudo. E todo mundo... Você brinca com o cara, sabe? Lotou, tá todo mundo lá e ele ficou lá, e tudo bem. Você É não isso. precisa matar o cara porque ele tá vestindo uma camiseta, tá ligado? Exatamente. E é muito louco isso, né, velho? Porque, sei lá, lembra uma vez que eu fui com
Foi a final da Copa do Brasil, que foi Inter e Corinthians no Pacaembu, que o Ronaldo fez aquele mano, ele cortou o índio. Lembra. Sim. Lembro bem. Eu tava vendo. E aí eu tava vendo. Um primo meu, Nego Joia, corintiano doente. Tinha 2 amigos nossos que são São Paulinos da Independente. Independente é junto com a camisa 12 do Inter. Falou, velho, a gente tem os ingressos, querem ver o jogo? Eu falei, porra, velho, eu vou pelo futebol, né? Sim. E o meu primo, velho, quando o Ronaldo fez aquele gol, ele desceu correndo assim, a arquibancada até lá embaixo. Ele tava com um casacão, velho. Ele bateu assim. Mas, velho, a gente se curtiu, velho. Não teve nenhum problema e tal. Aí eu falei, porra, velho, ia ser mais da hora, assim, tipo. Cara, todo mundo vai, não precisa ter divisão. Copa do Mundo, eu acho que, né? assim, a Copa divisa, do Mundo, né? É isso. não, eu acho que assim, uma coisa talvez deveria ter, que é o espaço para as organizadas. Tipo, sei lá, no San Siro, curva sul e curva norte. Sim. Que deixa cada sim. pontinho ali. Opa, derrubando a planta. Um pontinho para cada um ali, que a organizada é o show à parte, tá ligado? Mas isso tá rolando mesmo. E eu acho legal. Eu acho legal. Mesmo tem na que coisa ter. das arenas, Mas o assim, resto pode misturar tudo, é igual, velho. sabe, o setor sem assento, que acho legal também. Que Tem que ter. Tem no Corinthians, tem no Grêmio, vai ter também na Arena do Galo. Pô, porque que eu falo? Pô, gosto de ver jogo em pé, legal. Tem o setor ali e tal. Não, gosto de ver jogo com conforto, gosto de camarote e tal. Tem pra todos os o estádio, gostos o e estádio bolsos. tem que ser plural, né, cara? Porque é isso. O cara Agregar quer, todo mundo. Quer deixar uma grana lá, quer comer no buffet e tal, beleza, vai. Não, eu só quero ver o jogo. Às vezes eu não quero nem ver o jogo direito, só quero pular, cantar e tal. O estádio tem que ser inclusivo também, tem que abrigar todo mundo, pô. E agora, Então, uma pergunta que não quer Elitizar, calar. você acaba todo o bagulho. No estádio do Atlético vai ter o feijão tropeiro lá e tudo? cara, assim, Um pãozinho de queijo. Vai ter. Porque no Mineirão tem. Pô, imagina. Você sabe que o Mineirão tinha uma estratégia que você tinha que segurar o bife aqui com o dedo pra não passar alguém e levar seu bife, né? Porque o negócio era caprichado, viu? Arroz, feijão tropeiro, couve, ovo, torresmo e aquele bifão em cima lá. Caramba. Que não dava pra cortar, né? Então você tinha que comer pegando com a mão mesmo. Sensacional, Mas velho. bom demais, cara. Bom demais. Onde é que é o estádio do Atlético? É no bairro Califórnia. Ali, onde tem uma saída pra Fernão Dias ali. Não é central, mas também é dentro da cidade, não é E muito tá ficando afastado. bonito o estádio lá? Bonito. O Márcio tá na live aqui perguntando. Márcio, tá bonito lá, Márcio? Não, os rivais ficam chamando de cu de zebra, né? Mas vai fazer o quê? Ele é listrado, preto e branco, é só inveja mesmo. É que rival mesmo tem uma lá, Igual né? o pessoal não chama do Corinthians de impressorão, tá tudo certo. Viu? Parece impressora mesmo, velho. Impressora. A controvérsia. Era Lex Max Arena, velho. Você nunca viu essa piada, velho? Impressorão do que Parece uma impressora. Já inveja é Parece uma bonita. O impressorão, velho. Mas sabe assim, meu, o A que eu inveja é fiquei bonita. puto do Meu Itaquerão, velho, é que, porra, velho, quando você desce Itaquerão do... não. Neoquímica Arena, por favor, desculpe. Quando você desce do metrô. Eu lembro que eu fui na disputa de terceiro lugar das Olimpíadas. Foi a primeira vez das Copa do das Olimpíadas do futebol feminino, que foi Brasil e Canadá. Falei, pô, vou ver a Marta. Mano, pé frio do caralho, os meninos perderam. Mas assim, pô, lembro que eu fui com meu pai, né? Meu pai ali já devia ter uns 72, 73. Aí quando a gente desceu no metrô, que ele olhou assim pra cima e falou, puta que pariu, tem que subir tudo isso. Aí a gente quando chegamos na frente, o portão que a gente tinha que entrar tava aqui. A gente deu a volta pelo lado esquerdo. Então deu a volta em todo o estádio. Aí assim, pô, é bonito, tal, mas... Já cheguei na frente do Morumbi e tava no portão não, errado. mas, mas tem uma mas o vantagem, Morumbi é velho. Já entrei no Allianz Parque, entrei pelo lado errado, falei, eu não ia nem ver jogo. tocou lá, eu fui velho. tocar. Imagina o Morumbi. Guns N' Roses no Allianz Parque. Imagina o Morumbi quando não tinha o metrô. Agora ainda tem o metrô, que 1,5 km você tá lá, é mais tranquilo de chegar. Exatamente, tinha que... Não, mas o Morumbi ainda é um estádio defasado, velho. Hã? O Morumbi é um estádio defasado. Estádio velho, né? Não é estádio arena, velho. né? E eu sei lá, acho que a última vez que fui no Morumbi foi no show do Black Sabbath, na turnê de despedida lá, tá? Cara, eu fui ver um Palmeiras e Corinthians, ainda era a torcida dividida. E tal, e vi o argentino... que jogou no Corinthians, o Tevez. E foi 2-1 pro Corinthians. E foi a última vez que eu fui no Morumbi ver um jogo, né, meu nome? Mas por muito tempo o melhor estádio de São Paulo era o Morumbi, velho.
Controvérsia. Eu gostava do Pacaembu. Eu curti o Pacaembu. De tamanho, tá? Mas assim, Pacaembu era o mais legal pra ver. Demais. O Pacaembu tem uma parada que... Tobogã. Por exemplo, o Morumbi teve uma época que eles colocavam a torcida visitante lá embaixo, onde ficam os camarotes hoje. Só que é no nível do campo ali, então você não via nada, cara. Você via a placa de publicidade na sua frente. Agora não, agora eles colocaram o visitante lá em cima, tá mais legal. Mas o Pacaembu, assim, o Pacaembu não tinha lugar ruim de ver jogo. Não tinha lugar ruim, em qualquer lugar. E assim, o Pacaembu, toda final da Copa São Paulo, eu ia toda final, assim, por anos. E era bom pra cara, não importa quem chegava, velho. Cara, eu vi o elástico do Romário no Amaral. Que deixou ele vesgo. Cara, mas assim, o Morumbi, o problema é que a torcida fica muito longe. Fica muito em cima. Você não sente a... O que acontece lá, o Olímpico de Roma, né? Tem na Itália, né? A pista. Isso não cabe. Você reparou que ele é meio São Paulino, né, Léo? Não. Ele fala que é Milan e tal, mas ele tem muito ídolo em comum, né? Léo, eu gosto mais do Palmeiras que do São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta pro Léo. Léo, o jogo da tua vida, cara. Qual o jogo mais incrível que tu já comentou, já foi? O jogo da tua vida, cara. O jogo que tu... sabe aquele jogo que quase infartou? Pode ser do Galo, vai. Pode ser do Galo. Assim, depende, porque o do Galo de tensão mesmo, não foi nem a final. A final tava tensa, mas foi a semifinal, Atlético e Newell's. Porque eu fui nos dois jogos. Fui no jogo em Rosário, que foi 2-0. Fui de excursão, sabe? A gente foi pro Buenos Aires, a gente pegou um ônibus lá pra ir pra Rosário de excursão, foi e voltou. E aí na volta, porque o Nilson tinha um timaço, cara. Tinha Maxi Rodrigues, tinha Heinz, o técnico era o Tata Martino, né? Que depois dirigiu a seleção, dirigiu o Barcelona. Então era um time Escoco, que depois jogou no Inter, um time fortíssimo. Guzmán, que tá no México agora. É verdade. E eu achei que não ia virar. Eu voltei da Argentina mal, assim. Mas, enfim. Eu tinha tirado férias pra reta final da Libertadores, porque depois do jogo do Tijuana eu falei, não. Porque no dia do jogo do Tijuana eu tava trabalhando, entendeu? Então, uma baita tensão, cara. Ia estar no ar no Sport Center com o amigão, e teve o negócio do pênalti e tal. Eu falei, cara, quer saber? Deixa eu tirar férias, porque eu quero acompanhar de perto. E aí fez o gol no começo, mas o jogo muito difícil, sabe? Não tava... Aí apagaram a luz, né? Não sei quem apagou a luz. Foi ele mesmo. Aí quando apagou a luz, veio aquela coisa do eu acredito. Foi ali que nasceu, né? E, pô, foi uma energia muito louca. Eu sei que voltou o jogo e no finalzinho sai o gol do Guilherme, vai pros pênaltis, nos pênaltis ganha. E, sei lá, cara, acho que nesse dia eu abracei umas 200... O mais legal do estádio, velho... Isso é legal, né? É o desconhecido ali, cara, que parece um irmão seu ali. E na hora é mesmo, cara, porque é todo mundo irmão de fé ali, entendeu? Exato. E, cara, você abraça tanta gente, você comunica com tanta gente ali, você conhece... Né, essa coisa da comunhão ali de todo mundo. O mais legal do estádio de futebol é isso, entendeu? Então, naquele dia, eu senti um negócio que... Nem a final... A final eu tava com a minha filha tinha 4 anos. Então, eu tava muito nervoso também dela estar, como que ela ia estar. Ela ficou muito cansada, porque o jogo foi pra prorrogação, a gente chegou cedo. Então, eu tava muito preocupado com ela também já. Mas o que eu curti mesmo foi a semifinal. Agora, a maior emoção mesmo, assim... No estádio foi o jogo de levantar a taça em 2021 com o Bragantino, porque porque a gente tinha sido campeão no meio da semana com o Bahia e eu levei minha filha, né? E assim, na Libertadores ela tinha 4 anos, mas agora em 21 ela já estava com 12. Já entendi essa real. Pô, então assim, foi uma coisa assim... Que da hora, cara. Eu lembro na hora que eu entro no estádio, assim, tá tocando We Are The Champions, aí, que da hora. Não foi tensão, porque já era campeão, entendeu? Mas assim... Foi emoção. Porque a minha parada não era com a Libertadores, cara. A Libertadores eu nem achava que ia ganhar, entendeu? A minha parada era com o brasileiro. Porque o brasileiro, a gente cresceu ouvindo as histórias de 77, de 80. Eu vivi com 7 anos, 87, que foi uma primeira grande frustração. E aí depois sempre, era uma semifinal que... Cara, eu vi perder semifinal pra Portuguesa, eu vi perder semifinal pra São Caetano, semifinal com 5 anos pra Curitiba, pra times que, pô, ok, eram bons na época, mas você não conseguia acreditar que não é possível que não vai chegar numa final. Nem falo 99, não, porque 99 o Corinthians era uma máquina, cara. O Corinthians e o Palmeiras daquele... Não, e atropelamos o Cruzeiro e o Atlético, né? Pra não ficar mal lá em Minas, vamos atropelar os dois. É que 99 os caras tinham o Dida no gol, né? E o Dida pegou 2 pênaltis na semifinal. Dida pegar pênalti é uma redundância. Cara, na final, cara, tem uma bola que é cruzada, um
glorioso Márcio Costa dá uma espirrada, o Dida vai buscar, eu falo, não acredito, velho. Aquele dia da baita chuva no Morumbi no terceiro jogo e tal. Mas assim, tanto que a torcida vai de madrugada pra Confins receber o Atlético, porque primeiro tinha eliminado Que legal. Primeiro tinha eliminado o Cruzeiro nas quartas, ganhando os 2 jogos. E o Cruzeiro tinha passado em segundo, o Galo em sétimo. Eu vou te falar que eu tenho saudade do Brasileirão assim, e essa velho. época era muito louca por isso. Então você não precisava nem fazer um puta campeonato, né? Você ganhava aqui, perdia ali. O próprio Santos do Diego, né? É, Me recusa a falar o nome do outro. O Santos classificou na última rodada, Foi na né? última rodada, foi campeão. E porque por causa de outro resultado ainda, de Gama e Curitiba, que não conseguiam entrar. E nessa época era isso, assim. Você tinha que ficar no bolo e entrando no bolo você ia vendo o que dava. E aí, pô... era legal, velho. Eu vou te falar que era divertido. Eu lembro que o time do Cruzeiro... Era outra coisa. O Cruzeiro era melhor, cara. E o Galo ganhou os 2 jogos. Guilherme Marques, né? Pô, o Guilherme fez 29 gols naquele campeonato. 28, 29. 28. E destruiu naquele campeonato. Porra, e fez Guilherme jogou muito aquele E campeonato. aí, pô, passou da final do Vitória. Então, eu lembro do Calil falando na rádio depois do jogo do Vitória. Pô, vai pra rua buzinar, tamo de volta na Libertadores e tal. Eu tinha 19 anos, nunca tinha visto o Galo na Libertadores ainda. Não, se for falar por idade, cara... O Márcio, que é Galo, mandou outra mensagem aqui e falou assim: 71 no Rio, eu estava lá quando Dadá meteu de cabeça. Mas tá velho, hein, Márcio? Meu 71. Deus do céu, quantos anos tá, Até cara? o Clemente era jovem. Até o Clemente era jovem. Tá velho, Cara, mas é louco, né? Porque o Atlético Dadá é meteu de campeão cabeça, brasileiro, meu né, Deus. cara? Sim, não, e a história do Galo é de grandes goleadores, né? De Dadá, do Rei. Mas aí agora eu vou inverter a pergunta, cara. Eu fiz a pergunta. Opa, desculpa aí, produção. Decepção, cara. Foi Portuguesa em 96. Mesmo, cara? Foi. Era pra gente ter feito a final com vocês. Então, naquele exatamente, ano. Pô, a gente ganhou na Portuguesa. Foi em 96. Foi. Não, eu torci tanto pra Portuguesa, mas, mano... Não, eu lembro que a Lembra o Lembra no Candinho, né? Eu lembro que a Denner. Eu lembro que Denner. não, o Denner já tinha morrido. Já Ele tinha tinha morrido. Denner morreu em 95 ou 94. 94. Ele morreu né? pouquinho antes da Copa. Tinha até perspectiva de ir Ele pra morreu em Copa. 94. Ele Mas vai ser o um jogo gênio. aqui foi no Morumbi? Foi no Morumbi. É, Foi no então, Morumbi. tipo, Foi no todo mundo Morumbi. achando que ia ser no Foi Pacaembu 1 a pra 0. lotar o Pacaembu. E não, fizeram no Morumbi. Nossa. Não, porque aquele time do Galo, na fase de classificação, ganhava todos os jogos em casa. Era um time que, assim, não era um time monumental, mas tinha os caras, pô, eu lembro que o Doriva jogava naquele time, jogava pra caramba. O ataque era Euler e Reinaldo. O Euler já era o filho do vento, né, cara? Então, pô, o Euler era... Você não, e naquela, no Palmeiras e naquela também. época, eu tinha os pontinhos naquela época, era ruim de marcar, né, velho? E o Reinaldo, atacante, metia gol pra caramba. E era um time legal de ver, assim. Só que naquele jogo, pô, fez 1-0. Falei, agora é nosso, né? Só precisava ganhar o jogo. E aí, porra, no segundo tempo, eu era o time do Alex Alves, né, cara? Sim. E virou 2-1. Eu lembro que uma coisa, eu até me arrependo, assim, mas eu tava com uns amigos meus, fiquei tão 2-1, fiquei tão puto que eu fui embora, velho. Sabe o que eu ia te Putz, perguntar, Léo? Chegou a empatar 2-2, mas não, Já não era mais. não me arrependo, assim, me arrependo porque acho que depois disso eu só fui embora antes um jogo, assim, de resto, mas... Eu fiquei mais puto em 2001 com o São Caetano porque o time era melhor. O time de 21. O time de 2001 era. E Foi na João Avelange 2001, não foi? Não, 2001 foi 2000. 2001 foi o Brasileirão normal já mesmo. Mas... Qual que era aquele jogador lá que... O Ademar? Ademar, né? Que depois foi Ademar. jogar na Alemanha. a NFL, né? Também. E Que ele foi kicker da NFL. o que aconteceu? Sério? Que Ademar foi verdade. Nossa. 2001, porque o brasileiro inchou, né? Porque teve aquela coisa. sim, pode crer. Porque aí Pro Fluminense voltar pra primeira divisão. Enfim, aí eram 28 times. Eles fizeram um jogo único em quartas e semifinal. Ah, pode crer. Então, agora que ele saiu, o Galo passou nas quartas dando um vareio no Grêmio. Mas você Vareio. fala na cara dele de novo. Então daqui a pouco ele volta e eu falo. É. Vareio, foi um dos melhores jogos que eu fui do Galo Mineirão, 3-0. Só que ia pegar o São Caetano fora de casa na semifinal. Só que não importa, o time do Galo foi um dos melhores que eu já vi. Pra mim, assim, é um dos meus times favoritos. Tá? De 96? O de 2001. 2001. Porque o meio-campo era Gilberto Silva, Tá puta. Djair. Caramba. Djair era monstro Nossa, lançando jogava bola e muita tal. bola. Valdo e Ramon Menezes. Ramon jogava- Ramon do Vasco. Ramon jogava E o demais, ataque era Guilherme Marques. Lateral era o Baiano ou o Cicinho. Lateral esquerdo, Felipe craque, que tinha sido emprestado lá porque o Ronildo quebrou a perna. E a zaga era Álvaro, que jogou no São Paulo também, muito bom zagueiro. Marcelo Dian, goleiro Veloso. Era um baita time. Timaço. Baita time. Fez 1-0 no primeiro tempo com o Valdo. Aí caiu um dilúvio em São Caetano, cara. Dilúvio da bola não rolava 2 Os metros. caras não conseguiam jogar. E os caras tinham um magrão, centroavante.
E eu sei que foi 2x1 com 2 bolas Gol de cruzadas pro cabeça do dois gols de Magrão, cabeça hein? do Magrão. Jogo, velho. Pô, e aí, cara, foi muito frustrante. Mas- Eu lembro mas de que tacar louco, o controle né? remoto Porque, na parede assim, e tal. É o imponderável, né? Porque, tipo, os caras iam massacrar se tivesse a Não, bola eu acho, rolasse. né? Se a bola rolasse, Ah, a eu bola acho, eu acho que num jogo, eu acho que num jogo normal teria ganhado. Mas, opa! Acontece. Mas, enfim. Já aconteceu isso na Na ESPN? Não, porque tinha um gremista lá pra fazer match. O gremista sempre faz confusão, cara. Eu tava falando justamente quando eu fui falar de um vareio que o Galo deu no Grêmio em 2001. Você nas quartas de sumiu. Final, você sumiu, pô. Ah, cara, isso não me interessa. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Léo aqui, Por favor. Que o Léo falou do time de 2001 do Jimmy, foi foda. Do time de 2001 do Galo. Léo, no geral, assim, eu sei que você é um cara que acompanhou também, que a sua especialidade também é o futebol internacional. Quais foram, assim, os 3 maiores times de clubes da história que você viu? Eu acredito Você quer que eu fale do Milan do saque, né? Eu sei. Cara, porque não tem como não falar do Milan do saque, velho. Você de cabeça a escalação, rapaz. Tomara que ele não fale. Não mas tem assim, como não Ele vai falar. falar do Galo, do Grêmio e de algum outro time. assim. Não, mas assim, o Barcelona ali da era Guardiola é uma coisa absurda, porque tem alguns jogos daquele time, e em finais ainda, né? Barcelona e Manchester United em Wembley e Barcelona e Santos no Mundial, assim, são jogos que, cara, você não acredita que o resto do mundo pratica o mesmo esporte que esses caras, entendeu? É ridículo, cara. Não, demorou pra galera entender como marcar aquele time. Entendeu? Depois o futebol muda muito, porque aí todo mundo vai entender como é que pressiona, como é que você tem estratégias pra marcar aquele time. O futebol, mas assim, é um dos times que o futebol tem antes e depois, né? Sim, total. Foi Que nem o nesse Milan da jogo. Rigo Sacchi, né? Foi nesse jogo Barcelona e Santos que o Neymar pensou, vou jogar no Al Hilal. E assim, aí era muito impressionante, cara, porque era uma... O pessoal brinca assim, o Guardiola gostava do tic-tac. Não, o Guardiola não gostava do tic-tac, porque ficar só tocando não servia. Você Exato, tinha que atacar, o motivo de ficar tocando era achar o Os caras espaço. metiam 4, 5 gols todo Então, jogo. então assim... Mas também foi uma felicidade, não foi, Léo? Porque assim, Que? ele conseguiu ali aquele meio com Xavi e Iniesta, você junta, mas vamos pensar, por exemplo, que o Messi era ponta direita no começo da carreira. Mas você já viu aquele documentário do Roberto Baggio? Sim. Que ele vai lá ver um jogo no Camp Nou, que aí o Guardiola chama ele pra falar. Fala, mano, Sim. esse menino, o Messi, que é quando ele pensa na ideia do falso 9, né, velho? Pô, ele chama o Messi, né? Fala, esse aqui é o cara mais foda que já jogou comigo. Tanto que que era o Roberto Baggio, velho. Eu falo, meu, o tinha cara jogado mais foda. tinha jogado no Brecha, né? No Ali Brecha, no final jogava do jogo. porque o Pirlo jogava naquele time, Jogava né? naquele time. E por isso que um dos poucos caras que não gostam do Guardiola tendo trabalhado com ele é o Ibrahimovic. Por quê? Ele era o cara que ia atrapalhar a ideia do Messi jogar ali como falso 9. Porque ele tinha o 9-9. E aí, pô... Cara, E Messi ainda meteu 28 gols na temporada que ele ficou mas no Barcelona. pra funcionar a ideia, ele teria que abrir mão de alguém. Foi justamente o que aconteceu. Mas pra mim o Ibra é melhor que o Neymar. Mas era absurdo de ver. E o legal... Eu concordo contigo. Não, continua. e o legal disso tudo é que, assim, como o futebol sempre muda, os times foram... Tanto que depois o Real Madrid do Mourinho consegue fazer um campeonato de absurdo também, de igual para igual, ganhar o campeonato no final das contas, porque... O futebol é isso, assim. O futebol apresenta os problemas e os outros têm que achar as soluções. Então, Não, hoje, a gente sempre tem ciclos de... O Klopp, o Liverpool do Klopp também foi um time muito interessante. O próprio Bayern do Guardiola, o do Hans Flick, foi absurdo. Os caras massacraram todo mundo. Então, por exemplo, um dos motivos para a regra de impedimento ter mudado foi o Milan do saque. Sim. Porque o Baresi levantava a mão ali, o time saía fudido. E acabou, velho. O adversário não joga, né? Tanto que a ideia do impedimento passivo, ela vem depois disso. Que na época, assim, tocou, tem alguém impedido, acabou. Sim. E o cara fazia um sinal, o time subia e acabou. Tem impedido e acabou a jogada. Tanto é que chegou o primeiro italiano invicto. Sim. Né? Ganhamos 2 Champions League seguidas. Caramba! Esse time, você de cabeça. Vocês conseguiram tudo isso, esse time aí? Não, E aí muito depois legal com o de ver. Cabelo a gente conseguiu mais um pouquinho ainda. Não, e era legal de ver, porque Isso são jogos incríveis, né, cara? Mas são times incríveis, jogos incríveis. Mas era eu do quero que tu futebol também. cite, tu ou o Léo, ou o Clemente,
Pergunta pra você. Um jogo mais incrível que a Batalha dos Aflitos. Agora, rápido. Cara, eu tava Fácil, velho. E eu vou falar um jogo que meu time... Jogo mais incrível E eu vou falar um jogo que meu time perdeu, velho. Não, peraí, só um minuto. O Milagre de Istambul, velho. Eu quero que Eu tu me tava cite... lá pra sofrer. Quero que tu me cite um jogo que o time tava com 2 em campo e ganhou o jogo. A batalha foi legal, porque foi uma época que eu tava super deprimido, né? Que foi quando o Galo caiu e tal. Tava, chato pra caramba e tal. E nesse dia, eu falei, deixa eu me divertir com o drama dos outros, pelo menos, né? E eu lembro que eu tava pensando, melhor o Grêmio subir, né, cara? Porque jogar a Série B junto com os caras fica mais difícil e tal, né? E aí, tu viu esse jogo, Léo? Vi, eu lembro de ver. A porra da final da última Copa foi um bagulho absurdo, velho. Não, foi um dos melhores jogos de futebol. Concordo. E foi muito melhor que a Batalha dos final de Copa do Mundo. Mas eu não tô falando de É qualidade. que você é clubista. Eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de emoção. Eu lembro Não, foi emocionante essa final da Copa. Não, Léo. Mas ninguém tava... A final da Copa foi emocionante. Porque assim, você pensa que é o maior jogo que o futebol pode ter e foi um jogo... Porque, absurdo. por exemplo, a final de 2018, ela foi cheia de gol e tal, mas não teve muita história, né? Ela passou por cima, então não é uma final memorável. Não é. Né? Mas a de 22... A 2014, por exemplo, foi mais memorável que a de 2018, que foi aquele gol do Mário Götze ali no finalzinho. Não, a final da última... A Alemanha a final meteu da 7-1 na gente, a gente torcendo. Dani, eu sei que você quer falar do Grêmio, não mas quero. vamos falar de final de Copa, que é mais Mas legal. eu tô falando, a final da última Copa do Mundo talvez tenha sido o jogo de futebol mais incrível da história. Se pá. Eu acho, eu cara. acho que assim, ali no top 10 pode Eu acho que entrar. a gente olhar pra trás, assim, que você vai lembrar, aí tinha o Messi no momento de ápice dele pra ganhar a Copa, o Mbappé, que o Mbappé deve virar o maior artilheiro da história das Copas na próxima Copa já, entendeu? Então, Cara, eu acho que foi um dos jogos mais incríveis. Só perde pra Batalha dos Aflitos. Só perde pra Batalha dos Aflitos. Cara, Dá pra filmar isso aí? Dá pra gravar isso aí? Tá gravando? Batalha dos Aflitos. E não vai pra nenhum Maior corte. que a final da última Copa. Ele não vai pra corte, porque Não, um tem que absurdo ir, desse. tem que ir. Não, mas é absurdo, cara. Você tá até Virou constrangendo o nosso filme. convidado. Virou filme, o Léo sabe que virou filme. Eu lembro de assistir, de chamar a família. Então, Cara, Léo, olha na que louco chincha, isso tá na acontecendo. chincha. e tal. Qual jogo foi melhor? A final da última Copa ou a Batalha dos Aflitos? Não, cara, acho que Pensa bem no que tu vai falar, como drama, a Batalha dos Aflitos é difícil de igualar, cara. Sim, né? Como jogo de futebol, a final Cortes. final de 22 é absurdo, assim. Tipo, Não, como jogo foi ela foda. teve absurdo. tudo, cara. Mas, por exemplo, E eu torci muito pra Argentina. Eu torci pra Argentina. Eu, Eu sul-americano, velho. eu, como fã do Messi também, acho que ele... Ele merecia uma Cara, eu Copa. torci pra Argentina. Eu Torci, eu não tenho problema nenhum com isso, não, cara. também Eu não. amo Feliz futebol, pra eu não tenho... Gritei gol, fiquei feliz. Fiquei Gremista emocionado. também torceu pra Argentina, porque o campeonato gaúcho Eu tenho camisa da Argentina. Eu assisti a Copa com a camisa da Argentina. Sério, devia unir com o campeonato argentino. Não. É mais Uruguai. Uruguai. Você pegar os campinhos de interior do Rio Grande do Sul e do Uruguai, mais ou menos ali. Eu já fui ver Campeonato Uruguai. Já E fui pro você Uruguai. comentou esse Mas campeonato tudo igual, Argentina, né, mas Léo? tudo Cara, igual. a Argentina a gente tem, mas assim, a gente tem, inclusive o Lúcio Silveira, que é lá do Rio Grande do Sul, que é um baita comentarista, ele faz mais. Normalmente não sou muito escalado, mas a gente tem lá e é muito legal de fazer e tal, porque é isso, amanhã esses caras vão estar, você tá vendo, domingo tava vendo Chelsea e Liverpool, o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes jogava no Defensa e Justiça, cara, tava jogando o Sul-Americano aqui. E o Milan tal. quase levou lá, porra, cagada. O cara é um craque absurdo. Então, Monstro, né? é legal ver o futebol sul-americano, porque o Moisés Caicedo agora vendido por 115 milhões de libras. Esse cara tava jogando aqui, cara, no Del Valle, jogando Libertadores Sul-Americana e tal. Verdade. E às vezes você pensa, às vezes você fala, bom esse cara, né? Mas aí você vê o cara jogando, porra, que absurdo, ele tava aqui, né, velho? Mas sabe que tem uma parada que aproveitar até o gancho da gente falar desses caras aqui? Eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno recentemente, que ele tava falando, né? Ele falou, porra, o Vinícius Júnior foi vendido do Flamengo pro Real Madrid sem saber jogar com as duas pernas. Né? Então, pode crer. a preparação as categorias de base, elas não estão treinando fundamento, tá? E, pô, a gente tá falando do Ronaldo Fenômeno, que na minha humilde opinião, que não vale de porra nenhuma, assim, até ele fuder o joelho... Messi e Cristiano Ronaldo não estavam no mesmo nível, velho. Me desculpa, foi o cara, assim, que no auge, ele é o mais foda que eu vi jogar, velho. O Ronaldo, cara, eu vi o Ronaldo destruir o Galo com 17 anos no Mineirão e foi doído. Foi doído, né? Foi doído. E assim, ao mesmo tempo você fala, cara,
Mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa de... Cara, você fica feliz por ter visto. Feliz eu não fico, não, mas assim, eu fico pensando... Cara, tem alguma coisa muito diferente acontecendo aqui. Esse moleque não é normal. É um alien. Tomara que ele vá embora logo. Infelizmente, Foi. 2 meses depois já tinha ido, né? Não tem como. Mas, assim, o Ronaldo, cara, principalmente ali 96, 97, 98, que é... Era absurdo, velho. A única temporada dele de Barcelona e a primeira de Inter, que termina na Copa de 98. Cara, aí é outro nível. No Barcelona só parava ele a bala, né? Pega, por exemplo, o gol Aquele da Compostela. O gol do Compostela, que os caras tentam derrubar, tentam puxar e tal. mano, Vai ele igual um vai, trator. Pega um jogo dele, semifinal da Copa da UEFA 98, o Zé Elias jogou esse jogo, lá contra o Spartak Moscou. Parece um campo de batata, cara. Você não acredita. E ele faz milagre. E o cara, ele dribla, ele sai. Não, e até aproveitando essa deixa do Zé Elias, eu já vi o Zé Elias falando, o Zidane falando, o Van Nistelrooy falando. Não tem, cara. Todo mundo que jogou com o Ronaldo Fenômeno... Inclusive o Ronaldinho Gaúcho, que talvez é o maior fantasista que a gente... Cara, o Ronaldinho Gaúcho é absurdo. Inclusive todo mundo fala, velho, o cara treinando era uma coisa de outro mundo. Não, tem uma... Porque assim, era crianças jogando e ele... Em outro lugar. O Zidane fala isso. Tem imagens do treino da França antes da final de 98, que mostra os caras falando sobre o Ronaldo, imitando as pedaladas e tal, imitando o que ele fazia. E agora o Marcos Turrão, filho do Lilian Turran, tá lá na Inter de Milão, né? E ele falou... babaca. Podia ter ido pro Milan, né? Mas eles fizeram uma entrevista com ele falou, quem quer ser o exemplo e tal. Ele falou, gostava muito do Adriano e tal. Porque do Ronaldo eu não posso falar, porque meu pai não dormia antes de jogar com ele. Não dormia, cara. Porque o próprio Maldini falou, velho. O Maldini falou, cara, velho. Eu marquei o Romário, mas marcou o Ronaldo. Porque o Baresi não marcou o Ronaldo, né? Existe uma foto. Pra mim, um dos jogos mais legais que não valeram grande coisa foi um Brasil e Itália 3x3 em 97. Aquela foto que tá o torneio da Cannavaro. França. E que tá os dois. O Maldini e o Cannavaro tentando chegar no Ronaldo. E o Ronaldo flu. E aquele jogo é muito legal, porque o Brasil tinha uma puta seleção, Ronaldo, Romário e tal. E a Itália também tem um time super forte e tal. E eu lembro de ter sido um jogo muito legal de ver, assim. Não era torneio, era o torneio da França, era um torneio amistoso, assim, não valia muita coisa. Mas por isso que o jogo foi legal pra caramba. Foi 3x3 e teve esses caras jogando, E tem um Bobo TV, né? Você tá ligado, né? Do Vieira. Do Vieira, e que aí tava o Cannavaro e eles pegam. Você já viu esse? Pô, é sensacional. Que aí o Cannavaro fala, cara, eu lembro exatamente desse carrinho. Quando eu encontro o Maldini, às vezes é o assunto que a gente tem. Lembra aquele dia que nós dois demos um carrinho e não pegamos o Ronaldo? Imagina a resenha desses caras, né, velho? Deve ser foda, velho. Não, Isso a gente tá falando, sabe, mano? Cannavaro, o melhor do mundo, e Maldini, que pra mim... o maior defensor da história. Tem uma coisa que eles falam nos Estados Unidos que é game recognizes game, né? Que é o jogo reconhece o jogo. O cara que foi muito bom, ele sabe quem é o cara muito bom. Ele olha pro cara e fala, esse cara é muito bom. Então, esses caras, quando se reconhecem, quando tem a chance de falar um com o outro, é o que você falou sobre Baggio, sobre Messi, Guardiola. Esses caras, eles olham o talento e é muito fácil para eles reconhecer. Então, esse cara é parecido comigo, tá ligado? Então, é isso. Ô, Léo, agora você falou uma coisa interessante, né? Que nem o time do Milan criou um jeito de jogar que criou um problema, né? Os outros técnicos e tal, né? E qual que é o problema que o Galo tem que resolver para ganhar do Palmeiras? Cara, pelo amor de Deus! Cada corintiano, não foi eu torço pro Galo aí, mano. Mas cada ano é uma coisa, assim. Nos últimos 2 anos, minha expectativa de ganhar era muito pequena, quase nenhuma. Em 21, velho, faltou matar o jogo ali. Faltou fazer outro gol. Em 21 foi sofrido. 21, pô. Aí o Hulk perdeu o pênalti no primeiro jogo. Mas ok, coisa que acontece. Conseguiu levar um empate. Faz 1x0. Aí tem uma chance que o Vargas perde do 2x0. Aí, pô. Essa do Vargas, eu achei que ia entrar. E aí, pô, aí tem um erro individual, né? Que o Natan não consegue cortar o lançamento ali pro Verón. E o Palmeiras tem muito jogador bom também, tem um técnico ótimo, tem todo o mérito. Pra você é o melhor técnico do Brasil hoje? Então, o Palmeiras inventou algum problema pros outros times? Cara, eu acho que essa coisa do nível de competitividade, de concentração E assim, no futebol brasileiro, como você não tem trabalhos muito longos, quando você tem um time com identidade, que sabe muito bem o jogo que quer propor, porque hoje em dia se muda tanto, né, cara? Que você tem... Que trabalho que você tem? Eu acho que a estrutura... Por exemplo, a estrutura do Palmeiras e do Flamengo hoje, eu imagino que sejam as
absurdas do Brasil, né? Por causa de dinheiro, né? Assim, ajuda. Mas, assim, por exemplo, o Flamengo é muito mais que consegue comprar jogador bom do que ter uma estrutura de futebol. Qual que é a estrutura de futebol do Flamengo? O Flamengo, ele tá mais um PSG. Eu acho que, assim, dadas todas as devidas proporções, o Flamengo é meio que um PSG e o Palmeiras um Manchester City. Porque o Manchester City tem o mesmo dinheiro que o PSG tem. Verdade. Só que eles têm um projeto de futebol. Chamaram o Guardiola. O Guardiola tiveram toda a paciência para ganhar a primeira Champions League. Pegaram todo o trabalho de base que eles fazem lá. Assim, contrata a dedo. Tanto é que, para pensar em contratar na penúltima janela do PSG. Aí trouxe Messi, trouxe Sérgio Ramos. Mas assim, todo mundo ali no bico da chuteira. Contrata dedo não, né, cara? O Léo vai concordar comigo. Então, por exemplo, eu adoro futebol, fico acompanhando, inclusive meu time é o Grêmio, dá pra perceber. E eu escuto as rádios por aplicativos, as rádios lá do Sul. Não, mas assim, você tá querendo comparar o Gaúcho com a Premier League? Não é isso. Não eu tô falando do Manchester City. Não. Eu vou contratar a dedo não é azul. Manchester City. Não, eu falei de estrutura, não tô falando eu não tô comparando, eu tô falando de estrutura. Por exemplo, virou a janela agora aqui no meio do ano. Sim. Né? Não consegue não falar do Grêmio. Que dia eu falei do Milan. Não, tá falando do Milan desde o começo do programa. Eu nem falei do encher o saco. E aí, fechou a janela o quê? Dia 2, né? Foi dia 2. Aí, os caras passaram lá as contratações do Grêmio. Falei do Grêmio de novo, desculpa. E aí, e deu 10 milhões. Aí foram passar as contas. Agora o Grêmio vai ganhar do Flamengo na semifinal. Aí passaram as contratações de 90 milhões. Cara, é isso. Puta merda. O Flamengo... Até uma tristeza. Mas o City gasta, sei lá, pagou... Quanto foi no... esqueci o ponto esquerda lá. Cabelinho, que bebeu pra caramba. O Grealish, 100 milhões. Jack Grealish, velho. Cabelinho que bebeu pra caramba. Esqueci. O Marcel sempre sabe quem bebe pra caramba. Mas e ele sacou. Quando foi quem bebeu pra caramba. O Léo sabe também, né? Eu acho que a sorte dos outros times ainda é que o Flamengo é uma bagunça administrativa. Porque... Senão, com o faturamento que tem, com o dinheiro que tem, com os jogadores que tem, se a coisa fosse um pouquinho mais arrumada... Eu, por exemplo, acho absurdo o Flamengo contratar São Paulo. Ir pro terceiro ano agora sem estar disputando o brasileiro, cara. Porque tem uma coisa que é lógica no mundo inteiro. A Copa, cara, é isso. Você vai perder pra um time pior, você aí, sabe? 180, acontece. 180 minutos, pode acontecer qualquer coisa. Agora, campeonato, 38 pontos corridos, rodadas, todo mundo contra todo mundo. Se você tem os melhores jogadores, você tem o elenco melhor... Você tem obrigação, você tem que brigar, no mínimo, brigar pelo título, né, cara? E já são 3 anos que o Flamengo não consegue. Então, acho que assim, a sorte dos outros... É que o Flamengo... O Flamengo primeiro a gente falava a sorte dos outros que o Flamengo não se organiza estruturalmente. Isso ele já fez. Né? Mas agora, esportivamente, cara... É isso. Os técnicos não ficam. O comando não tem nenhum porque os caras se batem no treino depois do jogo. E assim, a idiotice de mandar o Dorival embora. O Dorival tinha ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas aí sabe um bom trabalho no São Paulo. Sabe aquela loucura que os caras têm? Não, mas... Eles querem um técnico gringo. O São Paulo passou por isso um tempo. Eu lembro quando o São Paulo mandou o Muricy embora, que aqui o negócio é a nossa estrutura, não é o técnico. Porque a gente é tão bonzão. La Masia, tipo Barcelona. Eu lembro bem. Eu lembro de ter... toda a filosofia do Cruyff. Eu lembro de ter visto, cara. O Muricy foi embora depois da eliminação pro Cruzeiro. Eu lembro que eu fui ao Morumbi com alguns amigos ver esse jogo, em 2009. E os caras, fora Muricy e tal, e mandaram o Muricy embora. Porque não é bom de Libertadores. Aí depois ele ganhou a Libertadores com o Santos. Pode crer. Não é bom. Umas coisas assim, que bizarro, cara. Bizarro. Porque Libertadores é um detalhe, às vezes você perde, mas se você tá brigando ali, disputando, uma hora você vai ganhar. Exatamente. É muito mais difícil ser tricampeão brasileiro. Sabe a dificuldade que é ser tricampeão brasileiro, cara? É difícil. Num campeonato que as coisas oscilam tanto, é difícil pra caramba. Rodada atrás de rodada. E nessa época, cara, era desesperador jogar com o São Paulo, cara. Porque era mas São Paulo ganhou o brasileiro lá perdendo 3 jogos. Então, cara.
cara, era tomando isso, 6 gols. E não é que era... Rogério fazia artilheiro, não é que era maravilhoso de ver jogar, entendeu? Às vezes era competente. Era bola aérea pro Hugo fazer gol de cabelo, Hugo, Fabão e tal. Dagoberto. Era Jorge Wagner ali metendo falta, mas, cara, era difícil ganhar dos caras. Coração Valente. Ô, Léo, o Dan, que é da nossa mas equipe era- aqui, pediu pra te perguntar, cara, o que tu acha de técnico gringo na seleção brasileira? Eu não ligo pra onde o cara nasce, não, velho. Eu Mano, acho pô, que o Ancelotti, bom, eu pra acho mim, que- assim, eu sei que a pergunta foi pro Léo. Não, Até tudo me bem. Desculpa, Léo. Não, tu Mas assim, interrompeu, tipo, Léo, pô, por favor, fala depois. Eu confesso que assim, eu não sei se faria essa manobra de esperar esperando. o outro ano. Eu acho, na real, que o Diniz é um cara que tem capacidade de fazer a seleção brasileira jogar bem. Tá, o pessoal pega muitas vezes no pé dele, porque não ganhou e tal. Quanto técnico demorou pra ganhar as coisas, cara? Exato. O próprio Tele Santana, não tô comparando o Diniz com o Tele, não. claro, O Tele é claro. uma lenda e tal, mas Sim. o Diniz é o cara. O Tele Santana era o cara que perdeu 2 Copas do Mundo, era o pé frio. Eu lembro que ele, nesse timaço do Galo de 87, era ele o técnico. E Era o Tele, né? E era um time que não tinha nenhum craque, cara. Pô, o time era João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto, Éder Lopes, Vander Luiz e Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato Pemucci e Marquinhos Carioca. Você decora essas coisas. Eu lembro porque, pô... Você sabe o dia do aniversário da sua esposa? Sei. Da sua filha? O HD tá comprometido. Às vezes eu confundo que uma é 8 de fevereiro e outra é 7. Mas tá tudo Mas certo. o time O E time... detalhe que ele falou a escalação do Atlético, que ele não era nascido. De 87, tinha 7 anos. Eu sou de 17 80, eu era nascido. Mas isso de HD é louco, porque acho que o time da Libertadores 2013 eu posso confundir uma peça ou outra. Que louco, cara. Vai lá. Vitor Marcos Rocha, Hever Leonardo Silva e Júnior César ou Richarlison, Pierre Leandro Donizete, Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô. Não, esse é fácil. Caramba, Esse é fácil. Bernard jogou muito também, Jogou, né? Tem uns 4 jogadores que você deve pro Grêmio aí, mais ou menos, né? Então, não, o Vitor eu falei, eternamente grato. Pô, Hever baita também, negócio. né? Hever também. Por 2 motivos. Mandou o Erley pra lá e ainda trouxe o Vitor. Muito A bom. gestão do Grêmio, você tava de gestão, o Grêmio tava jóia nessa Não, época. mas voltando exatamente. à história do técnico, é isso. Aí, pô, aí o Tele chegou no São Paulo e é aquele time mágico que todo mundo lembra. Quer dizer, e é um cara que por muitos anos foi taxado, já não ganha. Ah, não, é muito bonito de ver, mas não E ganha hoje a gente fala título Tele e tal. Deus. E hoje, pô... Ganhou o do Tele é Miller com o gol de referenciado. bunda do Miller. Eu tenho uma impressão, olha só, não sei se eu tô errado, mas, por exemplo, Pro Galo o agora. Filipão. Porque eu não chamaria pro Galo agora porque também. a seleção não tava se classificando, não sei o que e tal. Mas quando chama um cara de última hora, fala assim, ó, você tem carta branca. Aham. Vai aí, traz o time que você quiser. Porque a seleção, eu acho que é aquela coisa assim, tem que trazer o Neymar, Aham. tem que ter aquele pessoal que é CBF, sabe? Então, quando o técnico fica muito tempo, ele fica viciado naquilo. Ele não traz o E o melhor Tite teve do acho que momento. mais tempo Só o Tele teve mais tempo que o Tite, não foi? exato. Assim, é muito raro um técnico que não ganha uma Copa vir pra outra. Ainda é. mais ficar, porque o Tele ainda saiu, voltou. O Tele ainda volta porque passa Parreira, Evaristo, tem um monte e ontem de período ali. no linha de passe, Léo, eu não lembro quem comentou, né? Que falou, porra, o melhor jogador da era Neymar é o Casimiro, né? E eu fico. Aí Nossa. chamou isso, eu fico, pô, eu concordei 200%. É, Quer dizer, a gente pilar, perdeu né? sempre quando o cara não tava no campo, tá Aham, ligado? É verdade. Não, mas é isso, cara. É assim, é a história da Copa. Né? Sei lá, tanto detalhe. Houve erros no último ciclo? Houve. Mas no final das contas, imagina assim, a Argentina tava ganhando a Holanda de 2-0 e tomou 2-2. Imagina Perdeu da Arábia. Imagina se perde nos pênaltis, o massacre que ia ser ali. Inclusive no próprio Messi, né? Que fez uma puta Copa do Mundo e aí ia ser de novo. Pipoqueiro, peito frio tudo. e sei lá o quê. Mano, porra, seria um pecado se no final da Copa o isso. Messi ou o Mbappé, se fosse pros pênaltis, um dos dois dois perdesse. perder. Não, Isso é um isso aí, pecado. quando os dois converteram, eu fiquei super aliviado também. Mas é isso, assim, por 2 decisões por pênaltis, em vez de Argentina e Croácia, podia ser Brasil e Holanda. E o Brasil podia ser campeão do mundo.
Não tô falando que não houve mas erro. a gente vacilou pra caralho. Mas vacilou. Não era pra ter ido pros pênaltis, né? Era pra ter sido mais inteligente ali, ter resolvido. O Rodrigo não podia bater o primeiro pênalti. O moleque tá chegando ali agora. Enfim, tem um monte de coisa errada. Mas o que eu quero dizer é que assim, a Copa do Mundo é uma competição que muda em segundos, cara. E ela muda. Cada... Quantos craques surgiram na Copa que não foram mais nada, assim, nada? Cleberson chegou junto no Manchester United com o Cristiano Ronaldo. A pompa não era o Cristiano Ronaldo, era o Cleberson. E assim, tipo, não diminuindo, só que assim, não dá pra colocar ele e o Cristiano Ronaldo na mesma prateleira de jeito nenhum. A Copa é um jogo. O pessoal fala na Inglaterra, né? It's a game of fine margins. É um jogo de margens fininhas, limites fininhos. A final da Copa de 2010, cara, o Robin tem uma bola cara a cara com o Cacilhas ali, que de repente ele bota no outro canto. E a Holanda, assim, merecia mais que a Espanha por toda a história da Holanda em Copa. Nossa, a Holanda merecia. Cara, é o Robin, que era um puta craque, sabe? Como é que ele tem o mérito do goleiro também, mas como é que ele não faz aquele gol? Porra, e todas as chances que a Argentina perdeu na final de 14, a Argentina jogou melhor que a Alemanha na final de 14. Do Higuaín, Palácio. O próprio Messi tem um chute cruzado dele que no Barcelona ele guardava 9 de 10. Pô, então assim, a Copa do Mundo em si, ela é um evento de muitos pequenos detalhes. Por isso que é foda. Por isso que ela assim, consagra... é do detalhe, do corte. Cara, e aí que você, tipo, é um corte tão grande. Assim, imagina, pra você ser um jogador de futebol profissional numa liga, campeonato brasileiro, cara, você já tá, tipo, num funil. Que você já passou por muito, você passou pela pobreza, você passou por adversidades, o cara, você já chegou. Aí você vai pra Europa, aí você chega na seleção, pra Copa do Mundo, pra chegar na final da Copa do Mundo, pra ganhar. A Copa do Mundo é um dos exemplos de efeito borboleta no futebol. Um dos maiores eventos de efeito borboleta no futebol é a Batalha dos Aflitos. Porque imagina se o Mano Menezes é o técnico que não subiu o Grêmio. Talvez ele voltasse pro interior, ele dirigisse o 15 de Campo Bom pro resto da vida. Pode ser, ele chegou na seleção brasileira. E afundou o Inter, ainda é tão gremista, velho. Quer dizer, ele levou o Anderson pro Inter. Ele levou, não. O Anderson foi pro Inter depois e botou o Inter na segunda divisão. Às vezes a sua carreira, e não sei, talvez ele podia não ter subido com o Grêmio, voltado pro interior, ter tido outra chance, não sei. E fazer melhor. Mas o fato é que assim, existem jogos que mudam carreiras. Exatamente. Né? Agora, o Léo, a Copa Feminina pegou? Pegou menos porque o Brasil saiu, né, cara? E acho que foi um grande pecado, porque a gente... Tinha um time legal, né? A gente luta bastante e eu sempre fico no meio do caminho. Você manja do bagulho. A gente tem como assim, a gente, felizmente, a ESPN é super pioneira, tem um programa super premiado, que é o Mina de Passe. Sabe, a nossa emissora é a única que tem um programa semanal de debate de futebol feminino. Que legal, hein? Toda sexta-feira, 9h, então é super legal a gente falar sobre isso. E acho que a gente tem que ter um meio termo que é muito importante, que é não deixar de fazer a crítica quando ela cabe. Então, assim, você fez uma Copa do Mundo decepcionante, temos que entender o que errou, temos que fazer a crítica porque não deu certo. E assim, eu vi em vários programas esportivos, Léo, que as pessoas tiveram dedos em fazer a crítica. E assim... Eu entendo perfeitamente. Entendo também. Até porque não tem um incentivo, não tem um apoio. E pra mim é outro ponto. O ponto pra mim é o risco... Não, tô de boa aqui. O risco é validar a coisa de quem joga contra, do machista, do bisógino. Isso é foda. Tá vendo? Aí gasta dinheiro com isso. É coisa de mulher. Tinha que investir no masculino. A gente tem a Marta aqui, que é a maior vencedora de bola fora. de ouro. Os caras falam assim, tá vendo? Vocês querem falar que a Marta tem que ganhar igual o Neymar. Primeiro que ninguém tá falando isso. A gente tem que falar em oportunidades iguais, em chances iguais. A menina que quer jogar bola tem a mesma oportunidade. E aquela palavra, assim, delicada, que é a tal da meritocracia, então, né? Porque ela é escrota. É engraçado, né? A partir do momento que ninguém sai do mesmo lugar. O futebol feminino tá anos-luz de distância do investimento do futebol masculino. Ele foi proibido, entendeu? Ele já era proibido. As minas puderam consagrar no final dos anos 80, anos 90. Então, assim, as minas estão aí, elas são umas heroínas, cara. Pra caralho. A diversidade pra caralho. Então, caralho, elas são maravilhosas. E aí eu acho que na hora de fazer uma crítica um pouco mais porrada,
entendendo tudo isso. Por isso que eu digo que difícil, é difícil. velho. No seu caso, essa pica é sua, né? Não, Nossa. eu fiz até uma crítica no Twitter, né? Porque assim, se o Brasil tem dificuldade, a Jamaica tem muito mais. A Jamaica teve que fazer vaquinha. Em determinado momento, a família do Bob Marley teve Sério mesmo, cara? Sim. Sim. caras fizeram vaquinha pra jogar. A família do Bob Marley, a determinado momento, a Jamaica não tinha uma seleção feminina, e a família do Bob Marley falou, pô, como é que é isso, né? Não, vamos Você a tá gente vai brincando? Eu ajudar. não sabia disso, cara. Então, que loucura, mano. Então, assim, eu fico pensando, o Brasil tem dificuldade, ok, a Jamaica tem mais. Exatamente. E perdemos pra elas. E perdemos pra elas, mas tá bom, é do jogo. O importante é que o mais importante agora é o desafio pra reerguer é maior. Porque eu acho que, assim, foguete não dá ré, o Campeonato Brasileiro tá aí, o futebol brasileiro hoje tá mais estruturado. Contratou uma das maiores técnicas, a Pia. Dá mais né? público, sabe? Enfim, acho que agora é pegar isso mais como um incentivo para voltar mais forte. Sim. Ano que vem tem a Olimpíada, que é uma competição importante, o Brasil já está garantido. E, assim, eu fico pensando, não dá bola pra machista, misógino, quem, sabe? Quem não merece, quem não merece. Deixa eu falar sozinho, sabe? Porque essas pessoas ficam, elas disfarçam interesse em melhorar de preconceito. Sim, é verdade, Né, não gosto de ver, acho feio. falou tudo, velho. Porque tinha que diminuir o gol. Eles ficam umas coisas. Assim, não precisa dar desculpa, não. Você é babaca, você é machista, você é misógino. Assume seu BO, assume que você é mesmo, entendeu? Seu Assume otário. que. Entendeu? Assume que você é otário. Você não é obrigado a ver. E mas a gente vê. deixa as pessoas verem. É isso aí. Falou tudo, Sensacional, Léo. mano. Sabe por quê, velho? Pô, a gente Sensacional, viveu sensacional. anos difíceis. sensacional. Onde tanto babaca foi Exato. ponderado. Então, Sensacional. então Legal, deixa eu falar, legal, deixa eu legal. falar. Deixa eu falar. Cara, e Só que só assume seus BO, né? Assume velho? que é, cara, sabe? Assume o que você é, assume a pessoa que você é. É. E o futebol feminino do Corinthians tava me dando muito mais alegrias do que o Vasco. E é um baita projeto. É um baita projeto é. e a gente começou a ver estádio cheio no futebol feminino o quê? Há 2 anos. Exato. Não, mas teve aquele projeto Exato, também cara. das sereias da É muito Vila, pouco, né? cara. que Não, porque tava Marta. quando tava decolando o projeto, veio a pandemia. Então, merda, assim, Aí deu uma- aí o futebol ficou sem público e tal, mas agora tá tendo uma retomada. Então, assim, legal. acho que é importante voltar para os grandes palcos. Então, a gente já teve final de Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo com uma arena lotada. E acho que é continuar, cara, continuar incentivando, porque a gente não tem que pensar no público que não quer, a gente tem que pensar no público que existe. Exatamente. E que quer, né? Né? Pode E que crer. quer, e que quer. É uma coisa que eu acho muito real, assim, pô. E eu tava vendo uma campanha sobre isso, né? Você ama o seu clube ou você ama o time masculino do seu clube? Sensacional, cara. Sensacional. Porra, entendeu? Porque quem estiver representando o meu clube, o Galo, cara, quando o Galo veio jogar Sensacional. aqui com o feminino, eu fui. Eu Sim. lembro em BH que o Galo tinha futsal, que tinha o melhor time de futsal do mundo na época, com o Falcão, Manuel Tobias e todo mundo. Porra, a gente ia, isso. e era uma diversão ir. E isso é foda, velho. O importante é o homem que joga pelo seu clube ou é a cor do seu clube? É a cor do seu é o mais clube, importante, exatamente. pô. Pelo amor de Deus. Se for jogo de Exatamente. peteca, eu tô lá. Não é? E eu vou te falar uma coisa, Léo. Eu também acompanho muito futebol feminino do Milan. Sim. Que 2 temporadas atrás que a gente vendeu a Tinta pra Roma, Aham. velho. Que era a bandeira Sim. do feminino do Milan. Pô, velho, eu fiquei assim, tipo, porra. E a Itália tem os mesmos problemas que nós, inclusive. Não, a Itália é o Brasil da Europa. Que é até mais novo, assim, Então é um Brasil que parla, né? Basta Brasil ver, que parla. Basta ver quem eles colocaram no poder também. Então, assim, o feminino na Itália passa por Mesmos alguns problemas. desafios que a gente conhece também. Joga nos estádios do Primavera, Isso, coisas do mas- tipo. E assim, Léo, vou te falar, meu papo tá bom, dá pra ficar mais, né? Opa, tô de boa. Nossa, vai ficar mais assim, 3 horas não, aqui. não, né? a gente fica aqui 10 horas. Só que a gente vai fazer o seguinte, galera que tá acompanhando a gente. Vamos convidar o Léo em breve de novo, se Pô, você puder tá bom. vir. Eu moro... Porque a gente fala de futebol, tava Bora cerveja que faltou a gente falar do campeonato russo, do tudo. Nossa! Sabe que o primeiro... ó, eu Faltou pesquisei, hein, umas Léo? 15 Jornalista. perguntas aqui ainda, O primeiro mano. jogo que o Léo fez na ESPN foi um PSV e Ajax, velho. Amanhã faz 14 anos, 16 de agosto. E assim, velho, é só Não, pra quê? E era aqui, não- 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Não Daqui a gosto do caralho, Ajax. eu vi esse jogo. Caramba, que Eu vi legal. esse Não, jogo. o Léo sabe que eu não gosto. Mas foi quase. Foi um Foi grande quase. jogo. Foi um só o grande Dinho, jogo. era só o Dinho acertar aquele pênalti, né, Léo? É. Não, Vai mas lá, assim, Léo, assim, meu, não tem como juntar 4 caras que gostam de futebol
e falar em 1h30 tudo que a gente quer falar de futebol. Falaria mais, tá? Eu quero agradecer o convite de coração. E assim, Léo, fica mais um pouquinho pra gente aqui, vamos tomar uma cervejinha. Demorou. Brass Brew aqui trouxe um monte de cerveja viva pra gente. Cara, camiseta de futebol hoje com a Brass Brew aqui. ó, Deixa eu fazer maravilhoso. Peraí. Aqui, ó, Brass Brew. Tá! Eu vou levar a Brass Brew lá pro sul ainda um dia, Boa. cara. Opa. Cara, e essa Tô tomando cerveja, os caras, eles fazem na fábrica e ela não fica quente nunca até chegar pra gente. Espetacular. É por isso que eles falam que é cerveja viva, velho. Por isso que é tão maravilhoso. O Eu vi Omar, que que é ela o tava mestre... andando assim, né? Você viu? Ela tem vida própria. Ela é viva. O Omar que é o mestre cervejeiro, ele conta todos os segredos, tem umas apas, umas ipas, coisas incríveis. E também agradecer nossos patrocinadores da Surf's Up, tá aqui compondo nosso cenário, One Help Arquitetura, que inclusive pode fazer o próximo estádio do Galo, se a galera continuar reclamando. Não, deixa esse aí, tá bom. Se continuar deu reclamando, muito porque trabalho. não dá pra ver a goleira. Ô, Marcel, a gente tá falando da One Help? Vai, continue. Fala. Mas tem as camisetas aí da One Help, né? E temos os kits da Surf's Up também. Opa! Ah, inclusive, eu esqueci de falar isso no meio do programa. Então pega aí. Joga aí. Vai lá. Passa pra ele, Léo. Vai. Aqui os convidados trabalham com a gente. O né? convidado trabalha Temos também. amanhã, na primeira hora ali, segue no @programa Cola na Grade no Instagram. Vai ser um vídeo onde o Dani tá sendo uma modelo sensual. Nossa Senhora. Assim, de fazer Margot Robbie ficar com inveja. Aqui, ó, das camisetas da Surf's Up, da Essential, que é uma das parceiras da Surf's Up. Os caras deixaram o material aqui. Então, segue a gente, @programa Cola na Grade. Cola lá, porque vai ter 2 kits desse, com parafina, com adesivo, com uma camiseta linda. Vou até pegar aqui, ó. Eu tenho uma dessa. Léo, você surfa, cara? Cara, como Belo Horizontino, assim, eu diria que a minha experiência na Lagoa da Pampulha não dá muita onda, não. É isso aí, galera. Camiseta irada, meu. Dá essa aqui pra mim aí, meu. Não, você não merece, que eu já tenho a minha. Ah, tá. Roubou. Pronto. Roubei. E, galera, vamos agradecer mais uma vez esse mestre, Léo. Obrigado. Eu sou seu fã demais. Obrigado. E eu queria fazer seu trabalho. Eu agradeço. A minha vida foi tão injusta comigo que eu tô aqui com o Dani e com o Clemente. Mas vocês fazem um trabalho fenomenal aqui também. Mas gostou, parabéns. Léo? Gostei muito. Que bom, Obrigado a irmão. todo mundo que está nos acompanhando também. E vamos marcar a próxima aí, porque me diverti bastante aqui. Ah, que demais, bom, irmão. cara. Quer Que deixar demais. as considerações finais, suas redes sociais? Fica à vontade. O microfone é seu, meu irmão. Não, quero agradecer. Vocês me acham no L.Bertozzi, com ZZI no final no Instagram, no L Bertozzi tudo junto no Twitter. E vamos trocar ideia. Gosto, fico bastante tempo no Twitter, respondo mensagem. Responde troco mesmo, que uma vez eu escrevi que você era o maior nerd do futebol. Sou mesmo. Tu me respondeu. É. E aí o Rafa Oliveira ficou com ciúmes. Ficou, porque na verdade é ele, assim, mas tudo certo. O Rafa É verdade essa história. vendo, cara? É verdade esse bilhete. É que o Rafa tá com duas filhas, agora uma pequena, então tá mais difícil pra ele. Mas ele é um fenômeno, é um cara que eu tenho super orgulho de ter trabalhado também. Ah, sensacional. E hoje a gente recebeu esse mestre do futebol. Falando muito do Galo, de Brasil, de futebol internacional, um monte de coisas. Léo Bertozzi, gênio. Acompanhei ele na ESPN, meu, tá todo dia lá, linha de passe. O F45, o F90, agora mudou o nome, né? Agora velho? tem um monte de F, né? Mas o Putz, nosso... vocês me quebraram, porque eu sou do bate-bola, velho. A ESPN agora tem um padrão global, né, dos programas, então... Mas o linha de passe continua lá. Futebol no mundo, também Futebol mudou de no, F, podcast, né? podcast Futebol no Mundo, toda segunda e quinta, nos seus agregadores de podcast também, não perca. Áudio sempre e assim. vídeo no YouTube. E todo dia, 3 da tarde, ESPN FC, que é o nosso programa de futebol internacional. Né, Que eu a gente assisto sempre Boa, também. obrigado. A gente fala dos campeonatos, até porque começaram já nesse fim de semana inglês, espanhol, agora francês, começa no final de semana o italiano, bola rolando por todo o continente, Liga Europa, Conference League, enfim. Já vai ter Supercopa amanhã, né? É isso, Sevilha vamos acompanhar tudo isso aí. E assim, Léo, o melhor time da Itália é o Milan, né? No momento, não sei, mas A história é assim. em competições europeias é o tá Milan. bom. Léo, amanhã Grêmio ou Flamengo, Léo? Só pra acabar aqui. Putz, acho que vai empatar. Empata. Se empatar é pênalti, Léo. Não, acho que vai ser 1-1. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, Léo. Tá me devendo Léo, 2 cervejas e fechou. tá 2-0. Galera, então, semana que vem estamos com mais um convidado incrível. Segue @programa Cola na Grade no Instagram. Léo Bertozzi, maravilhoso. Valeu. É nóis. Valeu. Falou. Alô.